O Brasil acompanha mais um capítulo importante na Justiça. Neste domingo, o ministro do STF, Flávio Dino, votou pela condenação da deputada Carla Zambelli pelos crimes de porte ilegal e constrangimento ilegal com arma de fogo. O voto seguiu a posição do relator Gilmar Mendes e já conta com o apoio dos ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, totalizando 4 votos favoráveis e nenhum contrário. O caso remonta a outubro de 2022, quando a armada Zambelli perseguiu um jornalista às vésperas do segundo turno das eleições. Para Dino, é uma contradição insanável que um representante político ameace um cidadão, como se estivesse acima da lei. O julgamento segue até 28 de março, mas a defesa da deputada alega cerceamento de defesa. O desfecho desse caso será mais um marco na relação entre política e justiça no Brasil. Seguimos acompanhando os desdobramentos. Agora, as principais notícias do dia. São Carlos, segunda-feira, dia 24 de março de 2025, começa agora o Primeira Página no Ar, primeira edição, a sua fonte de informação. A partir de agora, Ivan Lucas e Paulo Melo trazem as notícias mais importantes para você começar o dia bem informado. São Carlos Rodeio Fest promete agitar a cidade de 8 a 16 de agosto. Prefeitura de São Carlos celebra o Dia Mundial da Síndrome de Down. A CISC divulga horários especiais do comércio para abril de 2025. Prefeito de Baté participa de reunião em São Carlos para conhecer consórcios municipais. E ainda o Giro da Polícia, a coluna Torpedos, as notícias da nossa cidade, da região, do Brasil e do mundo, além da entrevista com o vereador Lineu Navarro, aqui de São Carlos, a partir de agora no Primeira Página no Ar, primeira edição. Primeira Página no Ar. Apresentação: Paulo Melo e Ivan Lucas. Primeira Página no Ar. Vamos às informações do mercado financeiro, pois o dólar comercial fechou em alta de 0,73%, sendo vendido a R$5,71. O euro fechou em alta de 0,39%, sendo comercializado a R$6,18. Já a Bovespa fechou em queda de 0,3% e está com 132.344 pontos. Essas são as informações econômicas desta segunda-feira. WhatsApp Primeira Página 34199462. Tempo e a temperatura. A previsão no Primeira Página no Ar. Vamos à previsão do tempo para esta segunda-feira. Em São Carlos terá um dia chuvoso com sol entre nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia e à noite. As temperaturas devem variar entre 19 e 26 graus, com 85% de chance de chuva e cerca de 9,5 milímetros de precipitação. A umidade do ar fica entre 69% e 100%, e os ventos sopram de leste e nordeste a 7 km por hora. A alta probabilidade de arco-íris. O sol nasceu às 6 horas e 16 minutos entre as nuvens e deve se pôr às 18h19, com a lua na fase minguante. Vamos ouvir agora a previsão do tempo para a região sudeste. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 24 de março de 2025. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 90 a 50%. A cidade de Araras, em São Paulo, festeja aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 30 graus. A umidade do ar é de 90 a 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 24 de março de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Primeira página no ar. 7h05. Pode olhar aí, 7:05. Muito bom dia para você que está na São Carlos FM no 107.9. Bom dia para você também que está no nosso app, no nosso Facebook. Aliás, mande a sua mensagem, mande o seu comentário. É muito bom tê-los conosco e ler o seu comentário aqui na nossa página do Facebook, tá certo? Compartilhe para que as pessoas possam ficar muito bem informadas no jornal Primeira Página no Ar, primeira edição. Bom dia, Paulo Melo. Bom dia, Ivan Lucas, Ronaldo Piloto e ouvintes da São Carlos FM. Está no ar o Primeira Página no Ar, primeira edição. Você pode participar através do Facebook São Carlos FM 1079 ou ainda mandar o seu recado no WhatsApp 3419-9462 3419-9462. Segundou, Ivan. Segundou, Paulo Melo, e mais ameno o tempo, né? Tá bem mais fresquinho do que tava. Bem mais fresco, né? Mas pelo que eu olhei a previsão do tempo para a semana, vai esquentar de novo, viu, Ivan? Só hoje a previsão é de chuva, por enquanto não veio nada de chuva, né? Possa ser que venha mais tarde, mas o clima de fato tá bem mais amena, né? A temperatura tá bem mais amena nessa manhã de segunda-feira. Bom dia, Ronaldo Piloto. Bom dia, Ivan Lucas, bom dia, Paulo Melo, bom dia, queridos ouvintes. Vamos começar mais um dia aqui na São Carlos FM, com muita informação, com muita notícia para você. Toma aquele cafezinho gostoso e vai nos acompanhando. Lembrando que você pode nos ouvir pelo nosso aplicativo. É só baixar na sua Play Store. São Carlos FM. Digita lá, São Carlos FM. Baixe para Android, baixe para Apple. É tudo de graça e com um clique você vai nos ouvir. Vamos de notícias, pois o São Carlos Rodeio Fest, um dos maiores eventos do interior paulista, está programado para ocorrer entre 8 e 16 de agosto, sob a organização de Marcos Pacheco, da MP Produções, e direção de rodeio do vereador Ubirajara Teixeira. O evento teve seu lançamento na sexta-feira, com a presença da imprensa e de convidados, prometendo atrair um grande público com atrações musicais de peso como Ana Castela, Loki, DJ Dennis e Laona Prado, além de rodeios de alto nível. Realizado em um espaço de 300 mil metros quadrados ao lado do Nacional In, a festa terá uma estrutura destacada como uma das melhores do país. O rodeio, principal destaque do evento, será liderado por Bira, que acumula 30 anos de experiência no setor. Ele será responsável pela logística, incluindo a contratação de tropas e peões, além do cuidado com os animais. Marcos Pacheco fala sobre o evento, que contará com os melhores profissionais do Brasil em montarias de touros e cavalos. O evento ele vai ser de 8 a 16 de agosto, né? Nós temos ali a área ao lado do Nacional In, todo mundo conhece o hotel ali, é uma área ali de mais 300 mil metros, né? Para receber esse público que a gente acredita seja bem grande. O início da programação já foi startado hoje, nós temos Ana Castela, nós temos a Loki, nós temos DJ Dennis e temos a Laona Prado. Aí nós estamos lá, no finalzinho essa semana, a gente coloca o line-up completo, tá? Temos rodeio em touros, rodeio em cavalos, com os melhores profissionais do Brasil, e podem ter certeza, o diferencial é que o prefeito havia me pedido, isso já no início da gestão dele agora, o que a gente poderia fazer pelos menos favorecidos. Então a gente vai fazer na pista e arquibancada entrada franca. A pessoa entra lá na plataforma, cadastra lá o nome dele, o CPF certinho, porque a gente vai estipular quantos ingressos por CPF, né? E o menor só entra acompanhado do pai ou responsável. Tá? Então isso já fica bem direcionado desde já. E pode ter certeza, a gente está aí com uma das maiores festas do Brasil, nós estamos representando aí 16 cidades, né? Inclusive começo agora com a Expo Bragança. Nós temos uma missão muito grande aqui em São Carlos, é retomar essas atividades que eu falo, hoje eu estou, né? Amanhã posso não estar mais, mas que a gente plante uma árvore que dê frutos. Então pode contar com o Marcos Pacheco sempre aqui. O diretor do rodeio de São Carlos será o vereador Ubirajara Teixeira, que celebrou a realização do evento. Hoje foi dado o pontapé inicial, né? Os shows que vão ter na cidade, também o mês de agosto, que vai ser um mês festivo, da festa do peão de São Carlos. A minha parte, como diretor de rodeio, eu com experiência própria, já 30 anos, 20 como peão, mais 12 como juiz, né? 18 como peão, 12 como juiz. O Marcos Pacheco, a MP Produções, confiou em mim para ser o diretor de rodeio, onde a gente vai conduzir a contratação das tropas, das boiadas, trazer os peões, arrumar as áreas de descanso para os animais e cuidar
cuidar de toda a logística da área do rodeio, especificamente da área de montaria. Agora São Carlos Rodeio Festa 2025, uma das maiores festas do peão da região. Pode anotar aí, pode colocar na sua agenda. Pode anotar aí, né? Pode olhar aí, Paulo Melo. Tá pegando o bordão, hein, Ivan? Tá pegando. Pode olhar aí que vai ter o rodeio em São Carlos, né? Uma pergunta, um questionamento que eu faço é sobre o barulho, né, Paulo? Porque tem hotel, tem condomínio, tem residencial, tem casas ali do lado. E muita gente já reclama do Tusca em relação ao barulho, que é um lugar distante já o Tusca. Imagina próximo dessas residências. Tem muita gente questionando em relação ao barulho e tem gente de oposição criticando a festa, Paulo Melo. Os mimizentos já começaram, né, Ivan? Já. Ei, bando de mimizento, viu? Já começaram, já fizeram até página em Facebook. O legal é que eles criticam, né, a realização do rodeio que maltrata animais, né? Mas a maioria gosta de um churrasquinho, né, Ivan? O churrasquinho com aquela carne bem gorda, né? Aquela picanha. Aí ninguém fala de maltrato animal, né? Agora lançaram aí, né, o movimento São Carlos Sem Rodeio, já tá querendo boicotar as empresas, né? Eu nem sei quem que é o sujeito lá que gravou um vídeo, né? Falando isso aí, vamos boicotar os patrocinadores. E outra coisa, vocês são muito desinformados, né? Vocês lançaram uma nota dizendo que a prefeitura e a Câmara vai colocar dinheiro público, né? Vocês são muito desinformados. Vocês estão desinformados. Se vocês querem, e é o direito de vocês, fazer uma manifestação e se colocar contra a festa, beleza, isso é democrático. Agora vocês não podem desinformar as pessoas, e vocês desinformaram. Teve até um site aqui na cidade de São Carlos que publicou essa desinformação sem antes mesmo ir buscar, né? O outro lado, ouvir o outro lado, né? Depois conversou com o Bira e o Bira explicou, né? Então, assim, infelizmente essa turma aí do mimizenta, porque são mimizentos, viu, Ivan? São mimizentos. Então, concordo, são contra o rodeio, beleza, isso é democracia, você tem que se colocar mesmo. Vocês são de um movimento sem rodeio, vocês têm que criticar mesmo. Agora vocês precisam informar direito. Vocês agiram de má fé ao informar que a Câmara e a Prefeitura estariam colocando dinheiro no evento. Eles não vão colocar, tá? Tanto é que, se vocês não conhecem de administração pública, se esse evento fosse com recursos públicos, teria que ser licitado. Como não é com recursos públicos, é uma empresa, a MP Produções, Ivan, isso, né? Exato. MP Produções, MP Produções que vai fazer o evento, então não há necessidade de fazer licitação, porque não há dinheiro público envolvido. E exato. Ponto. Agora, quanto a vocês falarem que há maus tratos animais e toda aquela balela que vocês sempre falam, é fácil, é só vocês irem lá fiscalizar. Vão lá fiscalizar, ver se tem maus tratos. E aposto, Ivan, que algumas pessoas dessas aí vão estar lá curtindo o rodeio. Não tenha dúvida nenhuma. Né? Algumas estarão lá, com certeza, nem for disfarçado, mas vai estar lá. Vai estar lá, e aí fica criticando as empresas que patrocinam, fica criticando o evento, um evento que gera emprego, que gera renda, que traz movimenta a economia da cidade, enfim, é um evento importante para o município, como o Tusca é. Entendeu? Então, na minha opinião, eu sou favorável ao rodeio. Parabéns aí a MP, que está trazendo o rodeio em São Carlos, o Bira que está lutando aí. Enfim, parabéns a todos. Ô, Ivan, se esse povo tivesse o tratamento que os animais de rodeio têm, eles não estariam enchendo o saco. Exatamente. A verdade é essa. Vai ter veterinário, vai ter tudo lá, entendeu? Então, para de mimimi e desinformar a população, como eu sempre falo, gente, você acha que um dono de tropa vai querer que maltrate o seu animal, que é um ganha-pão dele? Exato. Né? Ele não vai querer que maltrate, ele mesmo vai estar fiscalizando ali. Exatamente. Né? Nada mais do que o próprio proprietário fiscaliza para não maltratar os animais da tropa dele. E aqui em São Carlos, Paulo, o vencedor da montaria de touros ganha uma vaga pro rodeio de Barretos. Direto para Barretos, né? Exatamente. É coisa boa. E a festa é bonita, e eu gosto de rodeio. E eu vou estar lá. Vou estar lá. Eu também. Se possível, vou até montar.
Brincadeira, eu tenho medo. Não sei montar nem a cavalo. Mas eu gosto demais de rodeio, fiz parte da organização do rodeio de Baté durante anos e eu vou falar pra vocês, Ivan, vai ser um festão. E se Baté não tomar cuidado, vai ficar pra trás. Será? Porque a grade de programação dessa festa é muito forte. E ainda falta artistas que ele não anunciou, hein? Eu já tô sabendo de alguns. Será que vem? Então, pode ser. Então vamos ver aí. Eu tô ansioso porque eu gosto sim do rodeio. Estarei presente todos os dias, se possível, eu vou estar lá, vou acompanhar o rodeio, porque eu gosto das montarias mesmo, viu, povo mimizento aí? Eu gosto de ver touro pular e eu torço sempre o animal derrubar o peão. Claro. Sempre, claro. Sempre. Tô torcendo sempre pro animal, mas sempre. É o cavalo, eu torço pro peão cair, é o boi, eu torço pra ele derrubar o peão e assim vai, Ivan. 7h16, pode olhar aí, 7h16, e a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, promoveu no dia 21 de março o Dia Mundial da Síndrome de Down, num evento no Auditório Bento Prado de Almeida Ferraz Júnior. A iniciativa, alinhada à data reconhecida pela ONU desde 2012, buscou conscientizar sobre a importância de oportunidades iguais e uma sociedade mais acessível. A celebração contou com palestras, depoimentos e apresentações, destacando histórias de superação e a necessidade de combater preconceitos. O evento teve como destaque o influencer João Vitor de Paiva, palestrante, modelo, ator e primeiro conselheiro jovem T21 do Unicef. Além de graduado em Educação Física pela PUC Goiânia e vencedor do prêmio IBEST 2024 na categoria Diversidade e Inclusão, João Vitor compartilhou sua trajetória, enfatizando como a inclusão em escolas regulares foi essencial para o seu aprendizado. Ele também atua no cinema, com participações no filme Colegas 2012 e na sequência Colegas e o Herdeiro, e já desfilou na São Paulo Fashion Week, sendo um exemplo de quebra de barreiras. É isso aí, o prefeito Neto Donato abriu o evento ao lado da primeira-dama Érica Risse Donato, destacando a inspiração de João Vitor e a relevância da data para promover inclusão. O médico pediatra Dr. Douglas Martins abordou o acompanhamento de crianças com síndrome de Down, reforçando que não se trata de uma doença, mas sim de uma condição genética. Importante que o diagnóstico pode ser feito no pré-natal, tem alguns exames, como a translucência nucal, que é uma avaliação ultrassonográfica, e também tem testes genéticos que é possível fazer se você desconfia disso. Então, o mais importante é a gente ter essa orientação da família que o paciente, a pessoa com síndrome de Down, com a trissomia do cromossomo 21, ela tem essa característica genética. A gente não chama de doença, tá? Não é considerado uma doença, é uma característica genética, como se fosse o jeito que a pessoa é, tá? Então, o que a gente faz dentro desse momento? O mais importante, obviamente, é quando você dá a notícia para a família, você coloque eles a par do que é essa síndrome, que características existem nessa síndrome e como que a gente vai abordar e acompanhar essa criança. Porque o mais importante é a gente ter um estímulo, um desenvolvimento pleno, adequado de todas as potencialidades dessa criança. Então, quanto mais a gente estimular aquela criança, melhor ela vai se desenvolver. E trazer essa família, que aquele membro da família é uma pessoa que vai receber amor, carinho, e vai dar amor, carinho e ser parte integrante daquela família. A celebração incluiu apresentações do Coral Apai e de atletas com síndrome de Down da Liga Central de Natação, além da participação de vereadores como Elton Carvalho, Delvin e Paulo Vieira. O secretário Rafael Almeida reforçou os avanços em educação, trabalho e saúde, mas apontou desafios persistentes. Essa data é muito importante, a conscientização das pessoas sobre o T21, as pessoas com síndrome de Down. E essa data nos traz a refletir várias questões.
inclusive a melhor qualidade de vida dessas pessoas com T21. Formalização de novas políticas públicas para que a gente possa de fato atender essas pessoas. A nossa secretaria tem o cartão Mais Acesso, que é o cartão de identificação da pessoa com deficiência, e também ela garante alguns benefícios a essas pessoas. Então é só estar procurando lá a Secretaria da Pessoa com Deficiência, na Avenida São Carlos, número 1800, que a gente faz o cartão e dá toda a orientação para as famílias, para a pessoa que tem a T21 também, para que possa ser garantido os seus direitos. As entidades que atendem a pessoa com T21 são muito importantes. Elas são parceiras da Secretaria, a gente tem vários termos de fomento para garantir as políticas públicas e a melhor qualidade de vida dessas pessoas. Exatamente, quanto mais políticas públicas para inclusão, melhor ainda. É isso aí. Agora, às 7h21, a Prefeitura de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Departamento de Vigilância, inicia hoje, dia 24 de março, a Operação Cata-Treco no bairro Antenor Garcia. O serviço visa coletar materiais volumosos como móveis velhos, utensílios quebrados, resíduos de madeira, pneus, plásticos e outros itens que possam acumular água da chuva, além de remover lixo descartado irregularmente em terrenos baldios. Os trabalhos começam às 8 horas da manhã e seguem até o final da tarde. Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde, destacou a importância da participação popular na eliminação de criadouros de água parada. Essa é mais uma ação, da Prefeitura aí no combate à dengue, a Operação Cata-Treco, juntamente com o trabalho dos agentes de combate à endemia, visando aí mobilizar a população na necessidade da eliminação de qualquer objeto, qualquer recipiente com água parada nos quintais ou no seu entorno. Os casos de dengue estão aumentando muito em São Carlos, já estamos numa situação de emergência e é muito importante a participação da população eliminando qualquer tipo de água parada. Essa operação vai iniciar nesse momento pelo bairro Antenor Garcia, a partir de segunda-feira, dia 24, a partir das 8 horas da manhã. É uma parceria da Secretaria de Saúde, Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura, do SAAI, da Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana, Secretaria de Cidade, Inteligência e Transparente. É uma força-tarefa da Prefeitura, com todos os parceiros. Sabemos que a responsabilidade é de todos. O secretário de Saúde, Leandro Pilha, anunciou que a Operação Cata-Treco será estendida a outros bairros. Começa pelo Antenor Garcia e segue para a região do Grande Cidade Araci, com planos de alcançar outras áreas da cidade. A iniciativa é parte de um esforço maior para conter a dengue, que já registra 7.285 notificações neste ano, sendo 3.190 casos positivos, sendo todos autóctones, 1.632 descartados, 2.463 pessoas aguardando resultados e 5 óbitos em investigação pelo Instituto Adolfo Lutz. A Secretaria de Cidade Inteligente e Transparência complementa a operação com uma campanha de conscientização nos meios de comunicação, utilizando carros de som e redes sociais para informar os moradores sobre os locais e datas da coleta. A mobilização busca reduzir os riscos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, reforçando a necessidade de eliminar a água parada em quintais e arredores, especialmente diante da situação crítica de saúde pública no município. É isso aí, demorou, né, Ivan? Demorou, precisa, na verdade já fizeram agora estão retornando. Mas agora, nesse momento em que os casos têm aumentado bastante, a Prefeitura não pode parar de fazer esse cata-treco, né? Ou esse mutirão de limpeza, aqui apelidado de cata-treco. Por quê, Ivan? Muitas pessoas que trocam seus móveis não têm onde descartar esse material e acaba deixando no quintal, onde junta, né? Acumula água e todos sabem que a água parada ela é o criadouro do mosquito Aedes aegypti. Então, parabéns à Prefeitura por ir lá retirar esse material das casas,
né? Ontem mesmo lá na rua da minha casa, um senhor estava jogando um monte de imóveis lá na calçada. Olha né? só. Então o que acontece? Se a prefeitura não passar e recolher, vai ficar lá. E também não adianta nada deixar lá, porque ali onde ele colocou também junta água. Claro. Né? Então, a prefeitura aí tem o seu papel em estar recolhendo esses materiais e com certeza evitando aí o aumento, né, que já está bastante expressivo dos números de casos de dengue na nossa cidade. Eu só espero que junto com o Catatreco os agentes de endemia estejam juntos para já aproveitar, entrar na casa, dar uma olhadinha em outras coisas para ver se tem o criador ou não, né? É isso aí. Agora 7h25, 7h25, a Associação Comercial e Industrial de São Carlos, a ACISC, anunciou no dia 21 de março os horários especiais do comércio de São Carlos e Ibaté para abril deste ano. A programação, definida por um acordo entre os Sincomércio, os Sincomerciários e os lojistas, busca equilibrar as necessidades dos consumidores com as condições de trabalho, considerando feriados importantes do mês. Então prestem atenção, olha só, nos 2 primeiros sábados do mês, ou seja, dia 5 e 12 de abril, as lojas funcionarão das 9 às 17 horas, mantendo o horário estendido típico de fins de semana para facilitar as compras. Já no dia 18, que é sexta-feira santa, ou seja, feriado, o comércio de ambas as cidades, ou seja, São Carlos e Ibaté, estarão fechados, respeitando a tradição do feriado religioso que suspende as atividades comerciais. No feriado de Tiradentes, 21 de abril, uma segunda-feira, as lojas abrirão em horário reduzido, das 9 às 13 horas. Esse funcionamento segue as regras do acordo coletivo, que podem incluir compensações para os empregados, exigindo atenção dos lojistas às normas estabelecidas. A iniciativa da CISC destaca o seu compromisso em organizar o comércio local, especialmente em períodos estratégicos, garantindo que o setor esteja preparado para atender a população enquanto cumpre as diretrizes trabalhistas acordadas. 7h27, 7h27, o Diário Oficial de São Carlos publicou na sexta-feira, por meio das portarias número 961 e 962, alterações no comando de 2 secretarias municipais do governo Neto Donato. Paula Knoff, até então secretária de Educação desde o início da gestão, foi nomeada para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, enquanto o vice-prefeito Roselei Françoso assumirá a Secretaria de Educação. As mudanças entram em vigor a partir de 24 de março, ou seja, hoje, Ivan. Em uma mensagem emocionada, a equipe da educação, Paula Knoff, explicou que sua saída não foi motivada por problemas ou desistência, mas por um plano previamente discutido com o prefeito. Ela revelou que, ao ser convidada para integrar o governo no ano anterior, a ideia inicial era atuar em outra área, mas acabou assumindo a educação nos primeiros meses para auxiliar na organização da gestão. Agora, com um momento planejado para a transição, ela segue para a nova pasta. Paula enfatizou que a educação demanda dedicação total e que não seria justo liderá-la apenas por um curto período, como nos primeiros 100 dias, sem mergulhar em suas complexidades. Ela agradeceu o apoio da equipe, destacando o crescimento pessoal que teve no cargo, e pediu um encontro presencial para se despedir hoje, segunda-feira, às 8h30, no CEF, é isso? CEFP. Eu não sei o que é isso, mas tá aí, CEFP, demonstrando o apego e a gratidão pelo tempo na secretaria. A troca de comando reflete ajustes na administração municipal, com Paula assumindo um novo desafio no desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, e Roselei Françoso trazendo sua experiência como vice-prefeito para liderar a educação. A mensagem de Paula reforça o tom de transição planejada e o vínculo construído com a equipe que deixa para trás. A verdade é uma só, né, Ivan? A Paula foi muito atacada, né, nesse tempo em que teve na educação, né? Várias situações ocorreram. Os próprios vereadores, o Lineu, que vai estar aqui com a gente também, foi um dos que
criticou bastante, né, na questão da merenda, da logística da merenda, e eu acho que toda essa pressão, né, ela já iria sair daquela vez lá que nós noticiamos aqui, mas ela resolveu ficar, claro, contando com o apoio, suporte do Neto Donato, nosso prefeito, e do vice Roselei Françoso, ela acabou ficando. Eu acho que agora essa troca é exatamente por isso, né? O Roselei vai para a educação, que é uma secretaria que está mais polêmica, pelo que nós percebemos nesses primeiros meses de governo, e a Paula vai para a secretaria onde o Roselei está, né? Então, assim, eu acho que mais para dar uma apaziguada nessas situações que estão ocorrendo na educação, resolveram fazer essa troca aí, oxigenar, vamos dizer assim. Na minha opinião, a primeira coisa que não deveria ter sido feita é trazido a merenda para a Secretaria de Educação. Deveria ter ficado onde estava, que era a Secretaria o Paraná é secretário lá, já mudou o nome, né? Eu já discordo. Para mim, deveria ter ficado lá, na minha opinião. E outra coisa, o Roselei já deveria, desde o início, ter assumido a educação. Por quê? Porque ele conhece a pasta. Se fosse uma pessoa que não conhecesse, tudo bem, deixa a Paula até começar as aulas e depois trocaria. Mas o Roselei conhece, ele foi secretário de educação, ele sempre trabalhou pela educação, ele é um cara que luta pela bandeira da educação. Então, para mim, ele já deveria ter começado na educação, porque ele já tem as artimanhas da Secretaria da Educação. Eu vou falar como um amigo fala, eu desconcordo com o que você falou, entendeu? Eu acho que não, eu acho que a questão da merenda, se é a educação, Ivan, a responsabilidade tem que ser da educação, né? É merenda escolar, escola remete à educação. Então quem tem que cuidar é a educação. Talvez, Ivan, na transição faltaram informações sobre as escolas, sobre a logística de como que tinha que ser feito. Aí foi ponto falho, né? Não sei erro de quem, não sei o que ocorreu nesse meio tempo aí. Mas eu acho que sim, quem tem que cuidar da merenda escolar é a educação. Quem paga a merenda escolar? Não é a educação? Então ela tem que cuidar. A merenda escolar é paga pela educação. Então a educação que tem que tomar conta. Concordo com você que antes vinha, não teve problemas, tal, mas teve algum erro de comunicação nesse meio. Eu acho que o que faltou aí, Ivan, foi esse erro de comunicação da logística para os alimentos chegarem nas escolas, não faltar, porque de fato foram apontadas aí diversas faltas de itens, né, para que a merenda continuasse sendo de qualidade, né? Então eu acho que o que faltou foi esse erro de comunicação na logística. Agora eu acho que sim, né? Aí eu respeito sua opinião, mas eu acho que quem tem que tomar conta é a Secretaria de Educação. 7h33, pode olhar aí, 7h33, a Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos anunciou em 22 de março medidas emergenciais para aprimorar o atendimento nas UPAs da Vila Prado, Cidade Iraci e Santa Felícia. A iniciativa responde ao aumento do tempo de espera impulsionado pela alta de casos de dengue e pela demanda por hidratação. A partir do sábado, ou seja, esse último sábado, as unidades terão equipes ampliadas nos plantões, visando agilizar o serviço e reduzir a lotação. O principal desafio identificado pela secretaria é a demora na aplicação de medicamentos como a hidratação, que leva mais tempo e congestiona as UPAs, apesar de cada unidade contar com 5 médicos plantonistas. Atualmente, o tempo médio de espera para a hidratação é de cerca de 3 horas. Para contornar isso, a Secretaria de Saúde firmou parcerias com a Santa Casa e o Hospital Universitário para instalar novas salas de hidratação, ampliando a capacidade de atendimento. A regulação de internações hospitalares segue sob responsabilidade da CROSS, ligada ao governo do estado, que gerencia a distribuição de leitos. No momento, 17 pacientes aguardam vagas, 7 na UPA Vila Prado, 4 na Cidade Iraci e 6 no Santa Felícia. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou estar trabalhando intensamente para minimizar os impactos da crise e garantir um atendimento mais rápido, especialmente diante do cenário de dengue. As medidas emergenciais, combinadas com as parcerias, buscam melhorar o fluxo nas UPAs nos próximos dias.
A secretaria pediu à população que procure as unidades apenas em emergências e utilize as unidades básicas de saúde para casos leves, ajudando a avaliar a pressão sobre o sistema. Aliviar a pressão sobre o sistema. A expectativa é que essas ações tragam alívio e reforcem o cuidado à população em meio ao aumento da demanda. Cadê o dengário, Ivan? Cadê o dengário? Exatamente. No nosso Facebook do Jornal PP e também no Instagram e também, claro, no Instagram da São Carlos FM, nós temos vídeos da UPA Vila Prado superlotada no último sábado, né, por causa desses inúmeros casos de dengue que estão acontecendo em São Carlos. 7h35, 7h35, não perca a hora, é o Cardal Parrilli Bar, o verdadeiro sabor argentino em São Carlos, localizado no estacionamento 2 do São Carlos Clube, com acesso aberto ao público. No Cardal você aproveita um buffet completo com pratos quentes, comida japonesa e uma incrível variedade de saladas frescas. E claro, o destaque fica para o churrasco na autêntica parrilla argentina, com cortes selecionados como bife ancho, bife de chorizo e aquela picanha no ponto perfeito que você adora. Peça também pelo iFood, experimente essa delícia no conforto da sua casa. Siga @elcardal.parrillibar nas redes sociais e fique por dentro das novidades. Eu quero falar do CAT Valente, o clube de tiro esportivo pioneiro em São Carlos, com o foco de oferecer uma experiência única na prática e competição de tiro. Aqui, no CAT Valente, eles proporcionam um ambiente seguro com equipamentos modernos e instrutores altamente qualificados, garantindo a melhor experiência para todos. Através do tiro esportivo, os membros desenvolvem habilidades de concentração, precisão e disciplina, além de aproveitar um hobby emocionante e desafiador. A segurança é a prioridade no CAT Valente. Eles buscam sempre a excelência técnica, respeitando as leis e promovendo a inovação. Se você procura por uma atividade que traga benefícios para a sua saúde física e mental, vá conhecer o CAT Valente ou entre em contato pelo WhatsApp 16 996208993. Siga o CAT Valente no Instagram, @CAT_Valente. CAT Valente, onde a tradição e excelência se encontram no tiro esportivo. É isso aí, Ivan. Agora 7h37, tem uns recadinhos aí no Face. Vamos ver os recadinhos do pessoal aqui nas redes sociais, no Facebook. A dona Sônia Maria está aqui desejando um bom dia pra gente. Obrigado, é a minha mãe. O Agenor Neto também, bom dia. Bom dia, Agenor, um abraço para você. O Rafael Fernandes, bom dia a todos, ótimo trabalho para não perder o ritmo. Ivan, vai Corinthians. Esses corintianos. Os palmeirenses, vocês têm que me ajudar aqui também, né? Vai Corinthians, ele tá falando aqui. Guilherme Reis, bom dia a todos, valeu Guilherme, um abraço. Ivan faz reportagem do Luizão, uma vergonha, um abraço a todos. Aqui, ó, sobre o que ele falou. Especialmente ao secretário municipal de esportes aqui da cidade de São Carlos, o senhor Fernando Henrique da Silva Carvalho, que realmente as condições para a gente trabalhar aqui no Luizão estão cada vez mais precárias, para não dizer que não existem as mínimas condições. Não há sanitários, e vejam vocês, eu estou falando de condições básicas, não estou falando de serviço de garçom, serviço de atendimento, nada disso. Eu estou falando que não há um sanitário, não há água nas torneiras. A água, para nós aqui, um copo d'água chega quase na hora da transmissão. O estádio realmente está, no que se refere às cabines, a estrutura aqui em cima, lastimável. Quem falou isso aí, Ivan, foi o narrador Oswaldo Luiz, né? Infelizmente ele detonou o Luizão, né? Nesse último final de semana, já nós vamos dar a matéria do Grêmio São Carlense, mas ficou feio, né? Fica feio para São Carlos porque o Oswaldo Luiz, ele transmite lá no YouTube do Paulistão. Então todo mundo fica sabendo como é que tá a situação, né? Sim. E aí fizeram esse vídeo e soltaram, né, nas redes sociais, inclusive no próprio grupo da imprensa do Grêmio São Carlense, postado pelo jornalista Rossi, né? Então é importante que o Fernando dê uma atenção especial, embora agora não teremos mais jogos, né? Tanto o Grêmio quanto o São Carlos, se não me falha a memória, acho que não disputarão nenhum campeonato esse ano,
né? Mas o nosso secretário Fernando precisa dar uma olhadinha lá, ver o que está acontecendo, porque não pode, né? Mediante uma reclamação dessa, né? Em nível nacional. E de um jornalista, né, como ele. De um jornalista, de um apresentador, o Oswaldo Luiz, que é reconhecido nacionalmente aí, né? Nas transmissões dos jogos, não pode ficar assim. Então precisa o Fernando tomar alguma atitude, né? Alguma atitude aí e ver o que está acontecendo. Ele diz que falta água na torneira, Ivan. Não tem sanitário. É né? difícil. Aí né? Fica difícil trabalhar. Me né? ajuda a te ajudar, né? Exatamente, fica difícil. Eu vou ser sincero, Paulo. Se eu fosse prefeito, eu faria uma parceria público-privada com o Luizão. Porque sempre dá BO. Na começo da copinha, tem que fazer um mutirão para resolver o problema. O Grêmio vai jogar, tem que fazer um mutirão para resolver o problema. Poxa, me ajuda aí, né? Eu já acho que quem tem que cuidar do estádio são os times. Eles que estão usando. Pois é, também, por que não? Eu penso isso. Eu penso que quem tem que dar manutenção são os clubes. O Grêmio São Carlense não está usando? Cuide. O São Carlos não usa? Cuide. Concordo também. Passe a responsabilidade para eles. Concordo também. Mas a prefeitura tem que apoiar. Tudo bem, apoia. O que vocês precisam? Precisa de um trator para ir lá roçar o campo? Aí tudo bem. Agora ajuda mais. Agora não adianta, né? A prefeitura fica com esse ônus aí. Um jornalista vem e mancha a cidade, né? Com esse comentário, entendeu? E os clubes. Pois é, concordo. Entendeu? Vamos lá. O Rafael Fernandes está aqui, cidade de São Carlos precisa muito de um rodeio, muito bom, bora pessoal, valeu Rafael. O Beto Riso, bom dia o Beto. Nelson Pereira, bom dia Ivan Lucas, Paulo Melo, parabéns pelo programa. Dê um abraço no novo cantor Ronaldo Piloto. Tá cantando também, Ronaldo? Virou cantador? Isso você não contou pra gente, né? Olha só. Que deu show num projeto cultural, eventos nos bairros, no sábado, dia 22. Ronaldinho. Obrigado, queridão. Bom que você assistiu aí. Um abraço. Coisa boa. Coisa boa. Vlamir Silva, bom dia a todos. Obrigado, Vlamir. Um abraço pra você. A Silvinha Silva, olá, bom dia, meninos. Sejam bem-vindos em minha casa através das redes sociais. Beijos, acompanhado de um cafezinho. Um beijo pra você também, Silvinha. Obrigado pelo carinho, viu? João Luiz, bom dia. Silvinha Silva, gostoso ouvir sua voz, pilotinho. Olha lá, rapaz. Rebentando corações. Silvinha, obrigado. Que saudades de você, Ronaldo Piloto. Ó. Vamos tomar um café, né? Vamos tomar esse café aí, poxa. E Devaldo Santos, bom dia. O Maurício Gomes encontrou a minha mãe no supermercado, falou, ele não manda um abraço pra mim, mas como que eu vou te ver pela rádio? Um abraço pra você, Maurício, ele ouve só pela frequência do 107.9. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, o Maurício Gomes e toda a família aí. Paulo Gulo, bom dia pra você também. Tá com a gente também, Dani Tomasi, Miltinho Marchetti, a Nilza Chiuzi, a Gabriela Chiuzi, ó, a família Chiuzi aqui. O Paulo Pajé, Fernanda Morim, também o Fábio Gomes, Reginaldo Ferreira, Valdir Robles, Evandro Pinto, Paulo Russito, também o Ludovico Corneta, o Nicola Acenir Magalhães, a Agenor, o Coronel Andrade, o Jorginho e o Kleber Ferreira Lima. Bom dia a todos vocês. Ronaldo Piloto. E você não irá escapar, Ivan. Bom dia, equipe de jornalismo 107,9. Primeira página no ar, uma ótima semana para todos nós, com as bênçãos de Deus e bom trabalho a todos nós. E vai, Corinthians! Valeu, Joãozinho. Os palmeirenses, ajuda eu aí, só eles que participam aqui, só os corintianos. O Palmeiras vai fazer 7-0 no Corinthians quinta-feira. Pode olhar aí. Mandar um abraço também pra Aline Sanches, foi a primeira, viu, Aline? Aline Sanches, bom dia, vamos intervalinho, a gente volta já. Primeira página no ar. Os casos de dengue estão aumentando toda semana em São Carlos. E o perigo pode estar dentro de casa. Juntos, vamos acabar com essa doença. A prefeitura está aumentando o combate ao mosquito. Elimine locais com água parada, vacine as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e receba bem os agentes de saúde. Sua participação é essencial para proteger sua família. Prefeitura de São Carlos. Essas são os R$144 aos cofres públicos municipais. Seu futuro lar espera por você no Residencial Amari.
Lotes a partir de 242 metros quadrados com condições especiais de pagamento. Financiamento direto com a incorporadora ou financiamento bancário em até 240 meses. Conheça e surpreenda-se. Plantão de vendas no local todos os dias, das 9 horas às 17h30. Descubra o lar dos seus sonhos. Autos da Miguel Petroni, ao lado do Toninho Hipermercado. Telefone e WhatsApp para mais informações: 16 3362 1234. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria pra economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve o supermercado da família feliz. O Sindispan e a Funerária Terezinha de Jesus oferece condições especiais para os seus associados na aquisição do plano funerário. Por apenas R$ 27,00 por mês, você mais 9 dependentes terão direito a assistência funeral, plano de luxo, translado, preparação, coroa de flores, dentre outros. E se precisar, a portabilidade é sem carência. Para mais informações, entre em contato com o Sindispan. Tudo por uma vida melhor. Nova Sangás. Qualidade e preço baixo é aqui. Ligue agora. 08.014-8240. Conte com a Nova Sangás. Segunda a sábado, das 8 às 19 horas. Feriados e domingos, o plantão é das 8 às 13 horas. Nova Sangás. Quando precisar, já sabe. Ligue 08.014-8240. A entrega é rápida, com garantia de qualidade e o menor preço da região. Nova Sangás. A Santa Casa Clínicas está de casa nova, na rua 15 de novembro, número 921, anexo à Santa Casa de São Carlos. O local fica a poucos metros do prédio antigo. A Santa Casa Clínicas é uma clínica especializada para cuidar da sua saúde, oferecendo atendimento clínico, cirúrgico e exames em diversas especialidades. Realiza atendimentos particulares e convênios. Marque sua consulta pelo fone 163509-1200 ou pelo WhatsApp 16-99323-6139. Procurando mais emoção na sua vida? Conheça o CAT Valente, o clube de tiro pioneiro em São Carlos e região. Aqui você encontra segurança, equipamentos modernos e instrutores experientes para curtir e evoluir no esporte. Descubra um novo hobby. Venha conhecer. Entre em contato pelo WhatsApp 16-99620-8993 e siga-nos no Instagram @CAT_Valente. Tradição e excelência no tiro esportivo. São Carlos FM. Música, notícia, entretenimento e muito mais na palma das suas mãos. Baixe agora mesmo e viva essa experiência todo dia, o dia todo. Disponível para Android e iOS. App São Carlos FM no Play Store. WhatsApp primeira página 3419-9462. Primeira página no ar. 7 horas e 48 minutos, pode olhar aí, 7h48, vamos agora com as curiosidades do dia com Ronaldo Piloto. Vamos lá, vamos falar de saúde e férias com o bebê. Está claro que tirar férias com o bebê faz bem para ele, mas é preciso tomar algumas precauções, como protegê-lo do sol, cobrindo sua cabeça com boné, usar roupas de algodão que não provocam suor nem alergia e não esquecer do bloqueador solar, de proteção total, já que a pele das crianças é muito sensível e vulnerável às radiações e às mudanças de temperatura. Aniversário de morte do escritor francês Jules Verne, em 1905, faleceu o escritor francês Jules Verne, ou Júlio Vernes, né? Como nós falamos aqui. Autor de enorme popularidade, notável pela imaginação, precursor da moderna ficção científica. Sua obra anteviu a existência de submarinos e naves espaciais, hein? O homem era bem criativo. Em 1949 foi apresentado pela primeira vez em público o quadro Pomba da Paz de Pablo Picasso. Picasso foi reconhecidamente um dos mestres da arte do século XX. É considerado um dos artistas mais famosos e versáteis de todo o mundo, tendo criado milhares de trabalhos, não somente pinturas, mas também esculturas e cerâmica, usando, enfim, todos os tipos de materiais. Aniversariantes famosos: Padre Cícero.
Cícero Romão Batista nasceu no Crato, no Ceará, em 1844. Religioso e líder messiânico brasileiro, exerceu influência no estado do Ceará e no Nordeste em geral. No início do ministério, o padre Cícero se dedicou a um apostolado de propensões místicas. Em 1891, começaram a circular notícias dos seus milagres. Até hoje, o padre Cícero é celebrado pelos poetas populares no Nordeste. Ele morreu em Juazeiro em 20 de julho de 1934. E também hoje, dia importante de combate à tuberculose, a desinformação, a pobreza e o aumento dos casos de AIDS, além do surgimento e do avanço de bacilos resistentes, são fatores agravantes da tuberculose em todo o mundo. 1/3 da população mundial está infectada pelo bacilo dessa doença. No Brasil, ocorrem cerca de 100 mil novos casos de tuberculose por ano. E para encerrarmos, dia de Santa Catarina da Suécia. Era filha de Santa Brígida e tinha parentesco com a família real sueca. Casou com um nobre e, de comum acordo com ele, ambos conservaram a castidade. Incrível, hein? Ficou viúva ainda jovem. Sendo de excepcional beleza, teve muita dificuldade para se livrar dos numerosos pretendentes à sua mão. Conseguiu, afinal, se recolher ao mosteiro de Valdistena, fundado por Santa Brígida, chegando a ser superior a dele. Essas são as informações e curiosidades do dia. 7h50, pode olhar aí, 7h50, vamos com as notícias da região, vamos falar de Ibaté, pois na última sexta-feira, dia 21 de março de 2025, o prefeito de Ibaté, Ronaldo Venturi, do PSD, esteve presente em uma reunião em São Carlos, a convite do prefeito Neto Donato, do PP. O encontro teve como objetivo apresentar os consórcios municipais Cismetro da Saúde e Condesul do Desenvolvimento Sustentável, além de discutir o projeto de um futuro consórcio voltado para a educação. Os consórcios têm se destacado como ferramentas essenciais para os municípios ao facilitar a contratação de serviços e a aquisição de materiais de consumo e equipamentos de maneira desburocratizada. Por meio de uma abordagem regionalizada, eles buscam soluções para desafios comuns enfrentados pelas cidades da região, promovendo eficiência e colaboração. Atualmente, Ibaté já faz parte do CONSEM, Consórcio de Municípios da Região Central do Estado de São Paulo. Segundo o prefeito Ronaldo Venturi, a possibilidade de aderir aos consórcios Cismetro e Condesul será analisada com atenção. Ele disse: vamos estudar a adesão nesses novos consórcios, que podem trazer ainda mais benefícios para a nossa cidade. 7h52, a Secretaria Municipal de Ibaté realizou um evento voltado à formação do quadro de apoio técnico e pedagógico, contando com a presença de autoridades como o prefeito Ronaldo Venturi, o secretário de governo Fábio Gomes e a secretária de Educação Rosângela Oliveira Nova. O encontro aconteceu no auditório da Secretaria e reuniu profissionais da área para discussões e aprimoramento de práticas educacionais. A programação incluiu apresentações culturais de música com Leonardo e Osmara Barbano, além de uma palestra sobre os diferentes tipos de racismo ministrada pela educadora e ativista Adriana Aparecida da Silva. Também houve uma exposição cultural conduzida pela afroempreendedora Fernanda Inácio, enriquecendo o evento com reflexões sobre identidade e cultura. Durante a abertura, Ronaldo Venturi ressaltou a importância dessas formações e reafirmou o compromisso da gestão com políticas afirmativas e o combate ao racismo. Ele destacou ainda o termo de ajuste de conduta, o TAC, que estabelece entre 2025 e 2027 a necessidade de ações de letramento racial e outras iniciativas voltadas à melhoria do serviço público e do atendimento à população. O evento foi marcado por debates e pronunciamentos sobre a luta contra o racismo na educação. O secretário adjunto de Assuntos Administrativos, Éder Carvalho, reforçou o compromisso da secretaria em promover uma educação antirracista, enquanto a secretária adjunta de Assuntos Pedagógicos, Daniele Graziella da Silva, destacou a importância da capacitação dos profissionais. A secretária Rosângela Oliveira enfatizou o diálogo com o pilar da administração e anunciou que este foi apenas o primeiro de muitos eventos planejados para o ano. Giro policial.
Agora 7h54, 7h54, na manhã deste domingo, uma operação policial resultou na captura de uma mulher de 47 anos na rua Alberto Martins, esquina com a Travessa 2, no Jardim Gonzaga, aqui em São Carlos. A ação foi realizada por uma equipe da Polícia Militar após recebimento de informações sobre a presença de uma mulher procurada pela Justiça na região. De acordo com o histórico registrado em boletim de ocorrência, a equipe iniciou o patrulhamento na área com base nas características fornecidas. Durante a ronda, os policiais avistaram uma suspeita que correspondia à descrição. Ao perceber a aproximação da viatura, a mulher tentou fugir pela Travessa 2, mas foi rapidamente interceptada. Na abordagem, nada de ilícito encontrado. No entanto, ao consultar os dados dela via Copom, foi confirmada a identidade e constatado um mandado de prisão em aberto contra ela pelo crime de roubo. Ela já possui antecedentes criminais pelo mesmo delito. Diante dos fatos, a equipe conduziu a capturada para a Central de Polícia Judiciária de São Carlos, onde o delegado de plantão tomou demais providências enquadrando como captura de procurado, mantendo a presa à disposição da Justiça para os devidos procedimentos legais. 7h55, na tarde de sábado, a Polícia Militar de Baté realizou uma operação de patrulhamento na área central da cidade, que resultou na apreensão de 2 motocicletas adaptadas e irregulares. Segundo o histórico da ocorrência, os policiais visualizaram as 2 motocicletas durante o patrulhamento, notando que os veículos apresentavam adaptações comumente utilizada para a prática de direção perigosa, o que motivou na abordagem. Após seguirem os condutores, a equipe conseguiu realizar a abordagem e a busca pessoal. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com os indivíduos, as motocicletas foram apresentadas diversas irregularidades, o que levou ao recolhimento dos veículos ao pátio local. As motocicletas adaptadas, frequentemente usadas para manobras arriscadas, representam perigo tanto para os condutores quanto para pedestres e outros motoristas. A PM não divulgou detalhes sobre os condutores ou possíveis penalidades administrativas aplicadas, mas a retirada dos veículos de circulação visa prevenir acidentes e garantir a ordem pública. 7h56, pode olhar aí, 7h56, e na manhã de domingo a Polícia Militar prendeu um homem acusado de furtar um veículo na rodovia SP-215, na altura do KM 137. Próximo ao bairro Novo Horizonte, em São Carlos. A ação resultou na recuperação do carro e na detenção do suspeito. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada por volta das 10 horas por um homem que presta serviço na região. Ele informou que seu veículo, um Gol 89, cor chumbo, havia sido furtado momentos antes por um indivíduo descrito como negro, magro e vestindo roupas escuras. O suspeito fugiu com o carro em direção a Descalvado. A Polícia Militar iniciou o patrulhamento na rodovia e localizou o veículo transitando em alta velocidade no sentido informado. Após um breve acompanhamento, o condutor perdeu o controle do Gol e colidiu contra um barranco. Apesar do acidente, o suspeito saiu ileso e foi detido no local. Ele recebeu voz de prisão por furto de veículo. O autor, a vítima e o veículo foram apresentados na CPJ, onde o delegado de plantão foi informado sobre o caso e ratificou a prisão do rapaz. O suspeito possui um extenso histórico criminal, com passagens por posse ilegal de arma de fogo, desacato, furto, roubo, lesão corporal, dano, ameaça. Todos esses códigos são do Código Penal, Ivan. 7h58, pode olhar aí, 7h58. Neste final de semana, uma farmácia localizada na Avenida Miguel Petroni, no bairro Santa Marta, foi alvo de furto. O suspeito chegou ao local em uma bicicleta de cor escura, agiu rapidamente e fugiu. Segundo a vítima, o homem pegou 2 pacotes de fraldas descartáveis e saiu sem pagar. O crime aconteceu de forma repentina, sem que houvesse tempo para a reação dos funcionários. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e a polícia deve investigar o paradeiro do suspeito. Até o momento não há informações sobre sua identidade ou localização. Vamos agora para a notícia 15, Ivan, porque os adolescentes são apreendidos
por roubo à residência em São Carlos. 3 adolescentes foram detidos na noite de sexta-feira no São Carlos 8, suspeitos de envolvimento em um roubo à residência ocorrido no dia anterior. A ação foi realizada pela Força Tática durante a Operação Impacto Força Total. Os policiais, ao tomarem conhecimento de um mandato de busca e apreensão contra os menores, iniciaram o patrulhamento e conseguiram localizá-los na rua Aurora Godoy Carreira. Apesar de nada de ilícito ter sido encontrado com eles, os jovens já tinham antecedentes por tráfico, furto e roubo. Após a abordagem, os adolescentes foram apreendidos e encaminhados à Fundação Casa, onde permanecerão à disposição da Justiça. A operação reforça o combate a crimes patrimoniais na cidade. 7h59, pode olhar aí, 7h59, e o Sindispan já iniciou com a Prefeitura Municipal de São Carlos as tratativas para a celebração do Acordo Coletivo 2025-2026 dos servidores municipais. As reuniões já estão sendo realizadas e todas as cláusulas do acordo foram discutidas. Com explicações, debates e justificativas apresentadas por ambas as partes, o Sindispan ressalta que o índice de reajuste salarial e do valor do ticket refeição ainda não foi definido, pois a Prefeitura não finalizou os estudos de impacto financeiro. O Sindispan reforça a importância de que todos os servidores fiquem atentos nas redes sociais do sindicato para atualizações e informações sobre o andamento das negociações. Além disso, em breve será convocada uma assembleia para que a categoria possa deliberar sobre a proposta apresentada pela Prefeitura. Ô Ivan, só antes de você terminar sobre isso, parece que tem uma reunião hoje na Prefeitura com o Sindispan, parece que já vai apresentar a proposta. Oh, que bom, que bom. Espero aí que dê tudo certo, né? A participação massiva dos servidores é fundamental para alcançarmos um acordo justo e avançarmos nas conquistas para toda a categoria. Sindispan, tudo por uma vida melhor. Agora um recadinho da CISC. Empreender é um desafio diário, não é mesmo? Mas sabe qual a boa notícia? Você não precisa enfrentar tudo sozinho. A CISC está aqui para fortalecer o seu negócio e ajudar a sua empresa a crescer cada vez mais. Com a CISC você tem acesso a serviços exclusivos, suporte para tomar decisões mais seguras e muitas oportunidades para se destacar no mercado, seja com análise de crédito, benefícios para os colaboradores ou ações que movimentam o comércio. A CISC está sempre ao seu lado, ao lado do empreendedor. Então, se você é empresário e ainda não faz parte, está esperando o quê? Entre em contato pelo fone 16-99961-5761 e faça parte de uma rede com mais de 2.000 empreendedores unidos pelo crescimento do comércio local. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. 8h01, pode olhar aí, 8h01. Tem um recadinho aí, Paulo Melo? Tem recado aqui no Face, não tem mais, Ivan? Tem minha mãe, Cida Melo, mandando bom dia a todos, que Nossa Senhora Aparecida abençoe vocês, amém. Tem também aqui, deixa eu ver, o Gelson Estela também mandando bom dia pra gente, Ivan. É isso aí, 8h02, pode olhar aí, 8h02, nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouco com a coluna Torpedos, as notícias do Brasil e do mundo, esporte e o entrevistado do dia, Lineu Navarro. Nós vamos e já voltamos, fique conosco. Você está ouvindo Primeira Página no ar. Os casos de dengue estão aumentando toda semana em São Carlos e o perigo pode estar dentro de casa. Juntos, vamos acabar com essa doença. A Prefeitura está aumentando o combate ao mosquito. Elimine locais com água parada, vacine as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e receba bem os agentes de saúde. Sua participação é essencial para proteger sua família. Prefeitura de São Carlos. SC Somos R$144 aos cofres públicos municipais. Seu futuro lar espera por você no Residencial Amari. Lotes a partir de 242 metros quadrados com condições especiais de pagamento, financiamento direto com a incorporadora ou financiamento bancário em até 240 meses. Conheça e surpreenda-se. Plantão de vendas no local todos os dias, das 9 horas às 17h30. Descubra o lar dos seus sonhos. Autos da Miguel Petroni, ao lado do Toninho Hipermercado. Telefone e WhatsApp para mais informações: 16-3362-1234. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria pra economia, sorria
sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve, o supermercado da família feliz. O Sindispan e a Funerária Terezinha de Jesus oferece condições especiais para os seus associados na aquisição do plano funerário. Por apenas R$ 27,00 por mês, você mais 9 dependentes terão direito a assistência funeral, plano de luxo, translado, preparação, coroa de flores, dentre outros. E se precisar, a portabilidade é sem carência. Para mais informações, entre em contato com o Sindispan. Tudo por uma vida melhor. Seu gás acabou? Chame a Nova Sangás e a entrega é imediata. Os preços são reduzidos e vão te ajudar a economizar sem abrir mão da qualidade. A Nova Sangás tem uma ampla cobertura de entrega em toda São Carlos. Ligue já no 08.000 148240 ou faça o seu pedido também pelo WhatsApp 16 33 75 8101. Trabalhamos de segunda a sábado das 8 às 19 horas e aos feriados e domingos o plantão é das 8 às 13. Nova Sangás, qualidade e preço baixo é aqui. A Santa Casa Clínicas é uma clínica especializada para cuidar da sua saúde, oferecendo atendimento clínico, cirúrgico e exames em 26 especialidades. Tudo isso com profissionais experientes e especialistas em suas áreas. Realiza atendimentos particulares e por meio de convênios. Marque sua consulta pelo fone 163509-1200 ou pelo WhatsApp 16993236139. Santa Casa Clínicas. Aqui você cuida da sua saúde e ajuda a manter os serviços da Santa Casa de São Carlos. Siga a Santa Casa Clínicas nas redes sociais. Está precisando de caçamba? A Brasil Caçambas tem a solução. Atendemos com eficiência, transparência e agilidade, oferecendo caçambas de 3, 4 e 5 metros para sua obra ou reforma. Brasil Caçambas, atendendo você com o melhor preço e a eficiência que você precisa. Solicite já a sua pelo telefone e WhatsApp 16 33 75 15 15. Brasil Caçambas, rapidez e qualidade no descarte de entulho. A rádio que te acompanha em todos os momentos. Agora tem aplicativo para todas as horas. Baixe nosso app São Carlos FM, disponível para Android e iOS. Ouça música, notícias e muito mais no seu celular. Baixe agora, app São Carlos FM. WhatsApp, primeira página, 3419-9462. Primeira página no ar. É hora da Coluna Torpedos, trazendo as polêmicas e tudo o que acontece em São Carlos e região. 8h06, pode olhar aí, 8h06, agora nós vamos com a Coluna Torpedos do Jornal Primeira Página. Aliás, acesse o site jornalpp.com.br e fique muito bem informado. Primeiro tópico, um grande evento. São Carlos receberá o São Carlos Rodeio Fest de 8 a 16 de agosto, organizado por Marcos Pacheco e com direção de rodeio do Ubirajara Teixeira. O evento contará com rodeios de alto nível e atrações musicais de peso. O lançamento oficial ocorreu na sexta-feira, dia 21, com a presença de imprensa e convidados. Local e atrações. O evento será realizado em um espaço de 300 mil metros quadrados ao lado do Hotel Nacional Inn. A programação já inclui shows de Ana Castela, Loki, DJ Dennis e Lauana Prado. O rodeio promete ser um espetáculo com os melhores profissionais do Brasil. Entrada gratuita. A entrada para a pista e arquibancada será gratuita, com cadastro obrigatório no site oficial. A organização também solicita a doação de 1 quilo de alimento não perecível, como ação solidária para apoiar famílias carentes. Experiência Premium. Para quem desejar mais exclusividade, haverá camarotes individuais, corporativos e área front stage. Os ingressos estarão disponíveis no site oficial em breve. O São Carlos Rodeio Fest promete ser um marco para a cidade e a região. Copia e cola. O vereador e líder do governo na Câmara, Gustavo Pose, do PP, ganhou o apelido de Copia e Cola. Após a lei dos celulares, Pose protocolou um projeto de lei para alterar a denominação da Guarda Municipal de São Carlos para a Polícia Municipal. Copia e Cola 2. O projeto do parlamentar segue praticamente o mesmo texto que foi aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo. E sabe onde ele ficou sabendo do assunto? Aqui na nossa coluna.
Vai indo bem, Leitor Pose. Dissídio. Os servidores públicos municipais estão preocupados com o atraso da prefeitura em apresentar a proposta de reajuste salarial, o que pode atrasar a aprovação do acordo coletivo pela Câmara Municipal até o fim do mês. Acompanhemos os desdobramentos. Aniversário. Jornal Primeira Página parabeniza Matheus de Aquino, secretário de Cidade Inteligente e Transparência, pelo aniversário. Com dedicação e competência, ele vem fazendo a diferença na prefeitura, atuando com seriedade e inovação. Que este novo ciclo traga ainda mais conquistas e sucesso. Parabéns. Ele está de volta. Marcos Antônio de Tomaso, conhecido Xireia, retorna à prefeitura e assume o cargo de diretor do Departamento de Paisagismo Urbano da Secretaria Municipal de Conservação e Qualidade Urbana. Demais, a ex-assessora de gabinete do ex-vereador Rodson Magno, Thaís Massúcio, está de volta com tudo. Agora ela assume o cargo de diretora do Departamento de Gestão Orçamentária da Secretaria Municipal de Conservação. Vamos ver o que ela traz de novo para essa missão. Gestão da cidade. A prefeitura anuncia novas nomeações importantes. André Fiorentino assume o cargo de secretário municipal adjunto de habitação, enquanto Danilo Toso é o novo diretor do Departamento de Fiscalização de Obras Públicas da Secretaria Municipal de Gestão de Cidade e Infraestrutura. Duas apostas estratégicas para fortalecer a gestão e o desenvolvimento da cidade. Pediu para sair. Cláudia Maluf Pedroso não faz mais parte da equipe do vereador Bruno Zancheta, republicanos. Vale destacar que a decisão de deixar a equipe foi dela mesma e seu pedido de exoneração foi oficializado nesta sexta-feira no portal da Câmara Municipal de São Carlos. Dedicação. Cláudia sempre foi incansável. Não havia hora, nem dia, nem final de semana que a impedisse de se dedicar totalmente ao mandato do vereador. Sua saída representa uma grande perda para Bruno Zancheta. Parabéns, Cláudia, pelo trabalho exemplar, dedicação e profissionalismo. Sua marca ficará registrada. Desejamos muito sucesso nos novos desafios que estão por vir. Atenção, Ecovias! Anotem essa dica de ouro da nossa coluna. Antes de começar as obras na SP 310, garantam um mini palco para que os políticos possam caprichar na pose e postar nas redes aquele clássico "Eu consegui". E olha que a fila já começou. A Cidinha do Oncológico tá ali ansiosa para garantir o clique. Sucesso! O evento em celebração ao Dia Mundial da Síndrome de Down foi um verdadeiro sucesso. Com o auditório lotado, o público se emocionou com o trabalho das instituições e com um vídeo inspirador do palestrante João Vitor de Paiva. Importância: o evento contou com a presença do prefeito Neto Donato, da primeira-dama Érica Donato, de diversos secretários municipais e representantes de instituições. Parabéns ao secretário Rafinha Almeida, à chefe de gabinete Larissa Lavadesse e a toda a equipe da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos pela excelente organização. Mesmo sem o palco da Ecovias, a Cidinha já tá lá tirando foto falando que ela conseguiu trazer Diz que teve mais gente que já postou? Já? Parece que teve outro vereador. Trazendo a terceira não foi o Lineu, não, né? Não foi o Lineu? Não foi então não foi o Lineu. Mas a Cidinha já tá falando que foi ela. A Cidinha foi Eu que trouxe a terceira faixa da Washington Luiz. Olha que beleza. Não deu nem tempo, né? É duro, não? Eu vou falar, o pai ou a mãe da criança sempre aparece depois que o leão tá preso, né? Depois que a onça tá morta, todo mundo quer tirar foto. Falou, fui eu que matei. Vamos dar um bom dia aí, Lineu. Já tá aqui com a gente o Lineu Navarro. Bom dia, Lineu. Bom dia a todos ouvintes da Rádio São Carlos. Prazer estar mais uma vez aqui. Esse estúdio muito bem montado, muito bonito, né? E vermelho, por sinal, você vê, Ivan. Como é que você deixa? Como é que você deixa? As cadeiras são vermelhas. Como você dá uma dessa, viu? Não, então. Vermelho, você vem de azul. Tem isso aí. Paulinho vem de vermelho, tá vendo? Sua homenagem hoje de vermelho, né? E ele vem de azul. Ele vem de azul, ele gosta do azul. Caramba, viu? Desejar a todos uma ótima semana, né? Que se inicia hoje. Que bacana, é isso aí. Vamos lá, Paulinho. Vamos para o giro de notícia nacional e daqui a pouquinho nós vamos entrevistar o Lineu. Giro de notícias e os destaques do momento no Primeira Página no ar.
É isso aí, o STF deve decidir se Bolsonaro será réu por tentativa de golpe. Essa e outras informações agora no Giro de Notícias com a jornalista Lúcia Hagstrom. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Cristiano Zanin, reservou 3 sessões entre terça e quarta-feira para decidir se o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados deverão se tornar réus por tentativa de golpe. Os 5 integrantes da primeira turma do colegiado deverão analisar a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que sugere o envolvimento dos acusados em uma tentativa de impedir a posse do presidente Lula em 2022. Na pauta da semana, a deputada Carla Zambelli também deve ser julgada pelo porte ilegal de arma de fogo. A votação da matéria deve se estender até a próxima sexta-feira. O governo Trump revogou o status legal de 530 imigrantes nos Estados Unidos. A medida deve entrar em vigor em 24 de abril e afeta pessoas originais de Cuba, Nicarágua, Haiti e Venezuela. Trump extinguiu a liberdade condicional de 2 anos concedida pelo ex-presidente americano Joe Biden aos migrantes que tivessem patrocinadores no país. Após 38 dias internado, o Papa Francisco recebeu alta e fez a sua primeira aparição pública neste domingo. Em seu pronunciamento, o pontífice agradeceu as orações de fiéis pela sua recuperação e apelou pela paz, citando conflitos em Gaza e na Ucrânia. Após abandonar o acordo de cessar-fogo na terça-feira, uma nova ofensiva aérea de Israel foi registrada em Gaza neste domingo. Os ataques mataram um dos integrantes do órgão decisório do Hamas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu reiterou que o objetivo da guerra é destruir o grupo terrorista. Em 18 meses de conflito, autoridades palestinas estimam que mais de 50 mil pessoas foram mortas. A ex-presidente da República, Dilma Rousseff, anunciou que foi eleita para um novo mandato à frente do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS. A representante brasileira foi indicada pelo presidente russo Vladimir Putin após articulação de Lula. Dilma assume o cargo após passar uma semana internada no início de fevereiro, tratando de uma neurite vestibular, inflamação que causa tonturas intensas. Giro Esportivo, no Primeira Página, no ar. São Carlense empata contra o Nacional e garante a permanência na A4. Em um jogo marcado por equilíbrio, o Grêmio São Carlense recebeu o Nacional no Luizão pela 15ª e última rodada do Paulistão Série A4 e conquistou, Ivan, um empate sem gols que assegurou sua permanência na divisão no ano que vem. Paulo Melo, com o resultado, né? O São Carlense terminou em 13º na tabela, somando 14 pontos. Já o Nacional, com 25 pontos, fechou a fase inicial em 6º lugar e enfrentará o São Caetano, 3º colocado na próxima etapa do campeonato. Após o jogo, o Grêmio São Carlense celebrou o resultado com uma nota oficial. O Grêmio São Carlense empatou em casa contra o Nacional em 0-0 e garantiu a sua permanência na Série A4. Agradecemos a torcida, a comissão técnica, atletas e a Prefeitura de São Carlos pelo apoio e suporte. Não foi como gostaríamos, porém, o Grêmio continua. E aqui eu lembro de novo, Fernando, da crítica que o Oswaldo Luiz fez, né? Precisa melhorar as condições de trabalho dos jornalistas. Faltou água, faltou sanitário, e ele falou que a condição estava feia lá, né? Então o campeonato acabou, vocês têm um tempo aí para vocês cuidarem disso, né? E não, assim, gente, não tenham como uma crítica, é a sugestão até. O cara envergonhou a cidade, Ivan. Exatamente, a nível nacional, né? O cara envergonha a cidade, você entendeu? O cara falar um negócio desse aí, que falta água, falta não sei o quê. Sanitário, condições de trabalho. E ele falou assim, ó, pra não dizer sub-humanas. Falou mesmo. Exato. Então, gente, vamos, né, ter atenção. Não vai falar, o cara é um filho da mãe. Falou, não, precisa ir lá ver. Precisa ver se tem água no banheiro. Ele falou que não tem.
Ele fez uma denúncia. E eu reforço o que eu disse, Paulo. Sempre é um rolo no Luizão. Você vai começar a copinha, faz aquele mutirão pra resolver os problemas. Exatamente. Vai começar o Campeonato Paulista, aquele mutirão pra resolver. Pô, ou mantém em ordem ou entrega pra PPP. Faz uma PPP, parceria pública-privada. Eu já acho que quem tem que cuidar é o Grêmio e o São Carlos. Eles que exploram, Ivan. Eles que trabalham lá, Eles têm que cuidar do estádio, é o mínimo que eles têm que fazer. Cuidar do estádio. Né? Pois é. Eles têm que botar segurança, não roubaram o fio lá? Roubaram o fio esses dias. Eles têm que colocar lá o segurança, eles que têm que cuidar, quem tá usando são eles. Aliás, o dinheiro que é vendido de ingresso vai pra onde? Vai pro time, não é? Claro. Entendeu ou não? Então, quem tem que cuidar são as equipes que estão usando, é o mínimo. Desculpa aí o pessoal do São Carlos ou do Grêmio ficar bravo com o que eu tô falando, mas é o mínimo. É igual as igrejas. A prefeitura não limpou a praça, mas quem que cuida? Quem que tá lá na praça? Entendeu? Não é a igreja? Cuida, a igreja que tem que cuidar. Cuidar, gente. Tudo bem. Não tô tirando a responsabilidade da prefeitura, Ivan. Mas nesse caso do estádio Luizão, tem 2 equipes na cidade. As 2 que estão explorando o espaço. E ninguém consegue precisam cuidar. No mínimo manter. É só manter. Faz um acordo entre as 2, mês A eu cuido, mês B você. Não sei, precisa ter entrar aí num acordo entre as equipes, né? E claro, a prefeitura continuar ajudando. Mas eu acho que a responsabilidade tem que ser dividida com as equipes. Vinhetinha aí pra gente começar com o Lineu aqui. No Primeira Página no Ar. Entrevista do dia. É isso aí, 8h20. Pode olhar aí, Lineu Navarro, 8h20. E agora nós vamos chegar com a entrevista com o Lineu Navarro. O relógio dele tá adiantado, eu tô achando, hein? Tá adiantado? Tá. Pra não perder hora. Pois é. Lineu Navarro, já começo com essa pergunta do Luizão. O que você acha? Quem que tem que cuidar do Luizão? Aliás, o Lineu fez crítica quando teve o furto lá dos fios. Ele criticou na tribuna que eu ouvi. A verdade é assim, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Eu, na verdade, em função daquele assalto, aquele roubo que teve dos fios, que foi descoberto 3 horas antes do jogo. Exato. Imagina a situação ridícula, na verdade. Pois é. Né, que o pessoal que cuida do Luizão, que a própria Prefeitura Municipal, que é responsável, que é um equipamento público, né, passou naquele dia. O jogo foi suspenso porque 3 horas antes descobriram que estava sem fiação para ligar a iluminação do estádio. Tá? Em função daquele dia, na verdade, em função dos vários, mas são acho que mais perto de 20 já nos últimos 2 anos, roubos de fiação que estão ocorrendo muito nos locais do SAI, nos equipamentos públicos do SAI, nas bombas, casas de reservação. Do CDHU foi 2 em 30 dias agora. Sim. Semana passada, o SAI comunicou mais um roubo de fios de lá. Então, em função daquilo lá, nós solicitamos, foi aprovado, devemos estar realizando essa próxima semana ou na outra, no máximo, uma audiência pública na Câmara, para tratar dos roubos de patrimônio público, a inércia da Prefeitura Municipal, da Secretaria competente para isso, para tomar providência. Nas praças... No Milton Laio foi furtado. O Milton Laio foi agora semana passada também, né? E que não é o primeiro. Exato. Não sei se você lembra, há cerca de 2 anos e meio atrás, roubaram toda a fiação, falaram que tinha aberto sindicato, é cheio de câmeras, inclusive. A Avenida Getúlio Vargas, por aí é cheio de câmeras, nada se apura. Ô, Lineu, agora um material desse não se leva de carriola, de forma nenhuma, é muito pesado, os fios são fios grossos. O ano passado, acho que foi no começo do ano, lá na estação de tratamento de esgoto, que tinha uma empresa trabalhando lá, né? Eles roubaram, mas foi mais de 1 tonelada de fios. Foi um assalto vigoroso, um assalto assim, muito bruto, na verdade. Bateram em vigias que estavam trabalhando à noite lá e nada se apura. Agora você imagina, pararam caminhões para roubar, para levar embora. E nada, na verdade, é apurado e não se toma medidas de prevenção, né? As praças, na verdade, a própria a Avenida Grécia lá, né, a Rua das Torres, ali não se pode colocar mais fio, na verdade não pode se iluminar, porque se coloca a última vez, no segundo dia que tinham iluminado, roubaram toda a fiação. E se as pessoas falam que sabem quem são, inclusive, né, mas não tem uma medida eficaz, na verdade, de ir nos receptadores. Esse que é o grande problema que a gente sabe. Quem recebe todos esses fios?
né? Porque ele tem mercado. A pessoa só rouba se ele consegue vender. Né? E uma quantidade disso não são simples nós. Vamos falar a verdade. Ninguém vai lá roubar. Não vai roubar de carriola. Não é de carriola que estão roubando. Eles estão roubando com muito apoio, na verdade, para vender essa fiação. E em relação à questão, né, do banheiro lá, é uma situação ridícula. Eu vi, né, o áudio, né, do repórter lá, uma coisa absurda, né? Ele falou que não tinha água nos banheiros, não tinha água que podia tomar água dentro, né? E o Estado, ele falou assim, ele sinalizou, né, que a situação dos sanitários Luizão estava numa situação lamentável, foi o que ele falou, ele repetiu 2, 3 vezes a mesma coisa. Agora, banheiro, vou dar um exemplo a mais para você, Paulinho. Semana passada, o SEMI está temporariamente, falam que é por 90 dias, né, saiu ali da Vila Isabel, né, da Getúlio Vargas, e foi lá para o Azuville. Né, na UBS, e a UBS do Zuville foi aqui para a UBS da Vila Isabel. Se é uma medida temporária, você tem que prever o que vai acontecer lá. Obviamente, o SEMI, pela estrutura, pelo número de atendimentos e procedimentos que faz no dia a dia, é muito maior do que a UBS do Azuville, que pega uma população restrita, uma coisa, né, que já estava adequada. Né? Semana passada, o banheiro também lá ficou a semana inteira fechado. Por falta de água, que falam. Então, imagina, tinha que se preparar para ir para aquele local. Então, esse problema do Luizão, o problema do banheiro lá eu falo ainda, o BS, do Azuville, que hoje não está o SEMI, entendeu? São coisas que a prefeitura precisa ter prevenção, né? Precisa ter mais mobilidade para resolver esses problemas, tá? Então, eu espero que a audiência, estou esperando, na verdade, a documentação que eu pedi, né, de todos os assaltos e furtos que ocorreram nos equipamentos públicos nos últimos 2 anos. Então, vamos ter esse mapa completo. Né? Muitas vezes se fala que falta água porque roubou a fiação. Não, mas rouba 1, 2, 3, 4 vezes. Na CDHU é recorrente, né, o roubo de fios de lá, e aí fica, na verdade, 12, 16, 18 horas para retomar o funcionamento daquele equipamento do SAI. É uma vergonha. E aí a população fica sem água. Sem água. Então sem o água. Eduardo Abdenur também foi furtado. Foi. O Parque Faber também foi furtado. Quer dizer, e mais de 40, 50 mil pessoas sem água. As pessoas, na verdade, o SAI, né, a administração do SAI, sabe aonde acontecem os furtos. Porque tem um histórico, na verdade, né? Por que não toma providência? Por que não vê as formas alternativas, né? Na praça ali perto de casa do Jardim Paulista, eles colocaram fiação esse ano e tinham roubado, né? E a empresa contratada, terceirizada, foi lá e eles começaram a ver uma forma de colocar, enterrar os fios, entendeu? Colocar postes mais altos, tirar aqueles postes pequenos, né? Aqueles globos que tinham, entendeu? Eles tem que ver formas alternativas, né? De se prevenir, né? E aí eu volto a falar, né? Tem que ir nos receptadores. Com certeza. Ô Lineu, eu tô vendo você andar nas escolas municipais. O que tá acontecendo? Eu vi que você viu pombos em escola e outras coisas. E complementando, né? Eu quero perguntar o que ele achou da substituição, da troca, né? Agora a Roselei vai para educação e a Paula vai para o desenvolvimento. A primeira, assim, em relação às minhas andanças, né, pelas escolas, é que tem a demanda que as pessoas, na campanha eleitoral, né, assumi alguns compromissos, questão de educação, saúde, meio ambiente, vão ser prioridades mais estruturantes do meu mandato, minhas ações de proposições e de fiscalização do que acontece. Então é natural que eu estivesse já andando pelas escolas, tá? Realmente, a escola do Abdenur, uma escola nova, ela é muito bonita, por sinal, né? Mas ali foi feito, na verdade, com um problema estrutural, eu diria. Né? O refeitório, ele é totalmente aberto, o telhado é muito alto, né? As estruturas das telhas é lá em cima, não tem forro, né? É uma coisa bonita, mas totalmente, né, inadequada, porque os pombos tomaram conta. Né? Então, imagina a situação, em cima das mesas das crianças onde crianças se alimentam, existe uma quantidade enorme de pombos, que se criam e se recriam ali, né? Procriam-se ali, obviamente, defecam, né? Cai no chão, é uma sujeira que as meninas lá não conseguem se limpar todo dia o chão está sujo. Além do problema, né? Pombo é um animal, na verdade, silvestre, que ele, na verdade, o piolho dele, na verdade, gera, né, doença. Eu lembro que a Diana Cury, quando foi presidente, ela teve uma doença muito séria pulmonar, porque ali do lado da sala dela, da Câmara, ali em cima da presidência, ficavam muitos pombos. Ela teve um problema muito sério, a Diana, né? Teve que ir para Ribeirão, fez tratamento, uma coisa complicada. Então ali eu falei assim, lá no Abdenur, no refeitório, os pombos versus as crianças, é uma disputa. Então denunciei aquilo lá, a escola da Santa Maria 2, que é uma escolinha pequena, né? Uma cozinha totalmente inadequada, o refeitório inadequado, né? O banheiro, tem um banheiro que é coletivo entre as merendeiras e as crianças, o que é um crime, que é uma irregularidade total.
né? Aqui no Heleno Dornfeld tem as salas que estão superlotadas, as crianças da fase 5, na verdade, não dormem hoje porque estão usando uma sala do lado, mas chegaram a dormir tudo junto porque tem 23 matriculados, não cabe 16 colchões na sala. Como é período integral, elas têm que fazer a hora do dormir, a hora do descanso, não tinha espaço. Né? E lá tem, né, uma sala que está vazia, então poderia, né, é o que nós estamos reivindicando, que a Paula, enquanto secretária, ainda ela se comprometeu que no prazo mais rápido possível vai abrir uma outra sala de fase 5 lá, tá? Mas a grande questão da educação, que eu vou pautar muito o meu mandato para ver regularizado, são duas questões. A primeira é a questão da educação especial. Tem uma fila de 650 crianças hoje, de 3 a 6 anos de idade mais ou menos, que aguardam para fazer o laudo em relação às deficiências intelectuais que eles possuem. A grande maioria são do TEA, né? São pessoas, crianças na verdade, que possuem o TEA, o transtorno do espectro autista, né? Se não faz o laudo, a prefeitura, obviamente, ela não é obrigada a colocar naquela sala o professor de educação especial, porque seria uma obrigação legal, né? E pior, a criança, ao não ter cedo, com 3 anos e pouco, detectada a deficiência intelectual que ela tem, a sua real possibilidade não é aproveitada. Porque uma criança que tem o transtorno do espectro autista, com 3 anos, fechou o laudo, o diagnóstico é esse, né? Quais são as possibilidades dela? Na educação, tem os meios, na verdade, pedagógicos, né, de desenvolvê-la no seu máximo potencial. Agora, tem criança que está saindo da educação infantil, está entrando no ensino fundamental, no primeiro ano aí, no ensino fundamental, e não fez o laudo ainda, porque tem 650 na fila. A PAI, que é contratada pela prefeitura para fazer esses laudos, ela consegue fazer 24, 25 laudos por mês, não consegue fazer mais. A CORD, que é uma outra entidade que faz laudos, mas ela faz, eu diria assim, voluntariamente. Ela não tem contrato com a prefeitura, então ela faz 2, 3 laudos por mês à medida que ela queira, né? Então precisa, na verdade, dar uma solução para esse problema, porque esse é um problema que leva, né, a uma educação indigna, que não aproveita o potencial dessas crianças, né, que têm deficiências intelectuais. Essa é uma questão. Vai precisar contratar mais professores, tem que manter os monitores da PAI, mas em número suficiente, tem cerca de 110 a 120 monitores, precisava ter uns 160. Né? Os monitores são aqueles que são cuidadores. Eles não fazem a educação, não são professores. Mas essas moças, na verdade, elas acompanham no refeitório, acompanham a criança vai no banheiro, fica na sala para, né, nos casos mais graves, né, do autismo, ajuda muito, mas precisa ter mais. Sim, claro. Precisa ter mais, né? Tinha escola que estava com 2, 3, estão com 1 agora. Puxa vida. Né? Então a educação especial é uma coisa que precisa ser discutida com seriedade, né? Nós vamos fazer uma audiência pública, já pedimos, na verdade, acho que daqui uns 20 dias, 30 dias, nós vamos fazer uma audiência pública para tratar de todos os pormenores da educação especial. E a outra questão é que a prefeitura precisa cumprir o Plano Municipal de Educação, que é de 2016, inclusive vence agora em 2026, vence agora, né, o ano que vem, está vencendo, a vigência do Plano Municipal de Educação, e uma resolução do Conselho Nacional de Educação de outubro do ano passado, que estabelece um número máximo de crianças por sala de aula, por professor. E a prefeitura não cumpre. É uma coisa assim, ilegal, irregular, uma coisa e piora a qualidade do ensino, na verdade. Porque se a lei estabelece, na fase 5 tem que ter 18 crianças no máximo para cada professor na sala de aula. Eles matriculam 23, Ivan. Quer dizer, é um absurdo. Não tem sentido. Não cumpre na fase 5, não cumpre na fase 6, não cumpre na fase 4. Então, o que nós colocamos para a Paula semana passada foi o seguinte: nós estamos fazendo um pente fino para saber em todas as escolas municipais, as 70 escolas municipais, ou por volta de 70 escolas municipais, né, por cada classe, quantas crianças estão matriculadas. Sim. A partir daí, nós temos que ter eles têm que ter um cronograma, na verdade. Não adianta falar, assim, não tem classe para colocar mais crianças. Poxa, mas precisa começar a construir, então. Precisa se virar, precisa ir atrás. Né? Ela falou para mim, a Paula, enquanto secretária, semana passada, que se cumprisse a lei, teriam 1.700 crianças que teriam que sair. Que isso? Então se previne para isso, né? Vê como que vai corrigir isso, porque é uma ilegalidade que estão fazendo na cidade de São Carlos. Ela já tem o pente fino. Ela tem, lógico que tem, porque eles sabem quantas crianças, porque assim, a classe pode ter no máximo 18 crianças matriculadas. Eles matriculam 23, 22, 24, obviamente eles têm esse quadro. Né? Então, essa vai ser uma briga também, uma luta do nosso mandato. Eu acho que vai dignificar a educação, vai melhorar muito a qualidade dela, se tiver compatibilidade.
né, naquilo que a lei estabelece. Porque quando estabeleceram esse número, quando uma resolução do Conselho Nacional de Educação propôs esse número, quando o Plano Municipal de Educação propôs esse número, foi a partir de alguns critérios. Estudos, né? Estudos, obviamente, porque é aquilo que a professora, na verdade, consegue desempenhar suas funções, né, na sua plenitude. Né, e as crianças conseguem, né, se desenvolver da forma que tem que se desenvolver. Né? Não adianta você pôr uma classe e entupir de criança lá dentro. Isso não, né, aí fala que não tem criança fora da escola, isso é balela, na verdade. E essa mudança, né, na secretaria, o que você acha? A mudança, na prática, né, vamos ser claros, né, Ivan? O Roselei, ele foi secretário de Educação até abril do ano passado, quando ele saiu candidato, ele ia sair candidato a vereador, depois saiu candidato a vice-prefeito, né, ele se afastou e colocou a Paula. A Paula sempre foi uma pessoa de uma relação muito, né, muito próxima do Roselei, né, foi assessora dele quando ele foi vereador na Câmara Municipal, então é uma pessoa de muita confiança do Roselei. Então ela, inclusive, para fazer muitas das suas ações na secretaria, sempre perguntava para o Roselei as coisas mais estruturantes, entendeu? O Roselei continuou tendo uma interferência muito grande na Secretaria de Educação. Então agora ele vem, né, é uma secretaria muito complicada, uma secretaria muito complexa, né, provavelmente ela empata ou perde muito, tem mais, na verdade, tem bem mais, né, servidores do que a saúde, né, é a maior secretaria do ponto de vista de servidores, tem um orçamento muito grande do município, né? Envolve a saúde e a educação, são os que mais prestam serviço na população, são os que mais atendem a população, né, que depende de serviços públicos, né? A saúde por um lado e a educação por outro. Então é uma secretaria muito complexa, né? Eles trocaram para o Roselei voltar, né? Parece que era previsível, inclusive, que isso acontecer. Mudam as coisas? Muda através da pressão, a partir do convencimento, a partir de cumpram, né, aquilo que se falaram durante o processo eleitoral. É isso que a gente quer que faça. Né? Nós queremos uma educação de qualidade, né, que atenda dignamente as nossas crianças. Ô Lineu, as UPAs estão lotadas devido à dengue. Você acha que São Carlos deveria ter um dengário como Araraquara, Leme e outras cidades fizeram? Olha, eu acho que já estaria na hora. Né? São Carlos está por volta de 7 mil, né? O pessoal fala que é 7 mil poucos, fala que está chegando a 7 mil pessoas, né? E dos casos comprovados de mais de 6 mil, né? Por volta de 6 mil comprovados. 3.190. 3.190 comprovados. 7 né? mil são aqueles que estão fazendo que estão fazendo exame, total de notificações. 7 mil. De notificações, né? É um número muito alto. Né? E não é só no sistema público, você vai no sistema privado também de saúde do município, também 24 horas, né? Tá lotado, na verdade. Me falaram que a semana passada eu vi um dado que tinham 16 internados na Santa Casa, 4 em estado mais grave, na UTI, inclusive, na Santa Casa. Então, e está causando problema, como a própria Daniela Robes falou, que é a diretora do departamento que cuida do setor de emergência e urgência da prefeitura, está criando problema na fila do CROSS, na fila de procedimentos outros, na verdade, cirurgias eletivas, pessoas que têm que se internar para fazer algum exame mais complicado. Essa fila também está sendo bloqueada pelo número de leitos da Santa Casa, e provavelmente no HU, né, que estão sendo ocupados por pessoas que estão com a dengue. Tá? E parece que ela ainda não começou a declinar, né? Ela ainda está num pico, né, da doença de contágio. Então, de contágio. Tem 2.463 pessoas que aguardando o resultado. Né? Mas é visível, né? Então as UPAs estão muito superlotadas. Aliás, Lineu, você falou bem, ó, acabei de receber um áudio aqui, ó. Você entrou na UPA, eu vou já falar, ó. Sandro de Jesus Aguiar, lá do bairro Itamaraty, mandou esse áudio pra gente agora, ó. Oi, Paulo, é Paulo Melo da Rádio São Carlos, tudo bem? Como é que você tá? Rapaz, eu tô aqui no UPA da Vila Prado, precisava falar com você, se pudesse me dar um retorno aí. Tô acompanhando aqui, minha sogra tá internada aqui desde sábado de manhã, e tem pessoas que desde sexta e não foram transferidas para o hospital ainda. Logicamente está com muito caso de dengue e tal, só que ela tá com um tipo de problema aí, não sabe qual que é o problema dela, uma infecção, e tem que fazer uns exames mais aprofundados na sua casa e não tem vaga. E ela tá sob efeito de remédio e tá com muita dor. Ela chegou arrastando aqui. Então a gente precisa preocupar, a gente sabe, não tem condição de pagar uma consulta particular para ela. A gente não tem noção disso. Teria como te dar um apoio aí? Então tá aí, ó. Sandro de Jesus Aguiar, o nome da sogra é Maria Cleonilda dos Santos, né? Pessoal da prefeitura que estiver nos ouvindo, dê uma atenção, não só esse caso, mas ele falou lá que tem outras pessoas aguardando desde sexta-feira, Lineu.
É uma vergonha. Eu acho que é uma vergonha, porque provavelmente muitos casos da dengue, na verdade, a dengue é uma coisa, e está muito forte, na verdade, que falo. Né? Ela tá vindo cada ano que passa uma coisa mais cruel para a pessoa, de sofrimento, de dor. Agressiva, né? A maioria dos casos é hidratação. Na verdade, a dengue é só hidratação. Você não pode tomar. Não tem medicação só de pirona, nenhuma. né, que pode tomar. Você não pode tomar nem aspirina, que você pode até complicar. A fila grande, como eu te mostrei no vídeo, e aí não consegue atender o problema. O dengário, na verdade, seria um local, né, que as pessoas iriam para lá, lá fariam a coleta de exame, e as que precisassem fazer hidratação ficariam lá bem acomodadas. Sim. As UPAs, na verdade, as 3, elas não comportam. Né, porque tem os procedimentos de urgência que aparecem lá, né, as coisas normais, normalmente elas já vêm superlotadas. Agora, em crises que nem essa, né, epidemias, né, e coisas do tipo, ela precisa ter um outro equipamento que as pessoas possam se dirigir e ter um atendimento digno. Não é, obviamente, ficar desde sexta numa acomodação da UPA, a UPA não comporta e isso. E até porque a permanência de pacientes com dengue é maior, né? Porque depende do soro, demora de 2 a 3 horas. Exatamente. Não, já tem que ficar lá para observar, vai esperar o exame, na verdade. O exame leva de 4 a 6 horas para voltar, né, o resultado concreto. Eu acho que precisaria pensar, sim. A gente falou isso hoje, né? Exato. Eu acho que já está passando a hora, né? As cidades já se preveniram por aí, né? Já implantaram os seus dengários, que é natural que se faça, né? Sim. Porque vai ser uma coisa temporária. Né? Infelizmente, né? A dengue veio para ficar. Que a gente falava há 15 anos atrás, por aí, que a dengue era uma coisa passageira, ela vinha só num período, não, a dengue ela veio para ficar. Ainda mais com o clima como tá, né, Lineu? Uma alteração de clima. Inverno era inverno, verão era verão, agora não, tá tudo mudado. A alteração do clima, ela consolidou a dengue como uma doença, né, mundial, na verdade, não só no Brasil, mas no Brasil com muita força, nos países tropicais com muita força. É até bom saudar, né, o governo federal destinou 1 bilhão e 200 milhões de reais para o Butantan, financiamento do BNDES, né, para fazer uma vacina 100% nacional que foi desenvolvida pelo Butantan. Né? Esse ano já está sendo aplicada essa vacina, mas em dose pequena. Você não acha que precisava ampliar a faixa etária disso aí? Então, eles vão fazer isso, estão falando, no ano que vem, porque para o ano que vem está previsto 60 milhões de doses que o Butantan consegue produzir. Esse ano não conseguiam muito e está se comprando fora ainda, né? E o laboratório que vende, né, internacional aí, ele não tem capacidade para atender. Né, mas tem um problema também, né, Paulinho? Há tempos atrás aí tinha uma campanha de antivacina muito grande no Brasil. Então a própria faixa, que hoje acho que é de 10 a 14 anos, né? Dentro dessa faixa, muitas crianças não estão indo vacinar. A gente fala aqui direto, até eu dei a ideia de repente pedir aí ao ministro, porque, gente, tem gente cobrando o prefeito, não é o prefeito que autoriza ou não a ampliação da faixa. Não é. Ela já vem pelo Ministério da Saúde, não adianta cobrar o prefeito. O que eu falei aqui é, de repente, fazer gestão junto ao Ministério para ver se pode ampliar, mas aí precisa ver a bula lá da vacina, se pode dar em adulto ou não. Não pode, na verdade. É que focou nessa idade que parece que é a idade mais complicada, que mais sofre e que teria maior, pelos dados epidemiológicos, não está mais com dengue, né? Então focou-se ali, né? Ela pode ser aplicada para outras faixas de idade. Inclusive tem autorização. Quando está perto do prazo de vencimento, a própria Secretaria Municipal, ela pode ampliar para não perder a vacina. Né? Mas ela efetivamente hoje, ela não comporta para todo mundo ainda. Espero que o ano que vem dê certo. Tem gente fora da faixa etária querendo tomar e tem gente na faixa etária que não vai tomar. Pois é. É que nem eu vi esse final de semana, né? Eu vi o Padilha falando lá, esse ano eles vão a vacina da influenza lá, contra a influenza, né? Vai ser liberada para o ano inteiro. Não vai ter mais um período determinado do ano. Então, 1º de abril, agora o 2 de abril, começa a vacinação a nível nacional. Em maio é que vai ser o dia D da vacinação, né? Mas tem produção, são milhões de doses que vão ser distribuídas, né, para o país inteiro, para ficar o ano inteiro. Quem quiser vacinar, o ano inteiro, e aí está liberado para todas as faixas de idade, entendeu? Ô, Lineu, falando de cultura e lazer, o Tusca está consolidado em São Carlos. Agora vem o rodeio. Você é a favor ou contra? Olha, eu sou a favor dos shows que vão no rodeio. Eu, particularmente, não vou em rodeio ver assim aquele negócio do animal, tal. Não concordo com aquilo lá. Eu acho que é uma coisa ultrapassada. Como eu achava também as touradas que tinha na Espanha, uma coisa absurda, entendeu? O que tinha em Santa Catarina, lá tem um negócio que corria, o boi corria entre todo mundo. Vaquejada, né? Acho que tem coisas, na verdade, que não é pela tradição. Mas se for pela tradição, na verdade, estaria, né? O homem estaria trabalhando 16 horas, né? As coisas mudam culturalmente, né? Então eu não defendo, né, a questão do rodeio em si. Agora os shows, obviamente, né? Imagina você ver um Alok,
Na sua cidade né, a Paula lá, né, quer dizer, é uma coisa, né? Ana Castela, né, quer dizer, então é uma coisa bonita pra caramba. Eu acho que o Alok teve, né, uma capacidade de, né, inebriar a gente nos shows dele muito grande. Agora, o rodeio em si eu não concordo, entendeu? Nunca fui, na verdade. Eu acho que é uma coisa que não deveria acontecer, mas não acrescenta, eu acho. O grande lance dos rodeios são os shows, né, em todos os locais, na verdade. As pessoas não vão, a massa não vai atraída pelo rodeio em si, ela vai atraída pelos shows, pelos cantores que vêm, né? E aqui provavelmente, né, vai ter mais ainda, porque uma grande parte do que vai ser liberado, né, pelo que eu entendi, né, vai ser de graça. Obviamente vai ser de graça os locais mais distantes, né? Nós não vamos ficar, né, ali no gargarejo vendo, né, os artistas, mas, né, é positivo os shows. Agora o rodeio em si não é do meu, não gosto. E sobre a última audiência pública que você realizou na Câmara Municipal, qual foi o resultado? O resultado concreto foi assim: existe uma luta histórica, mais do setor de enfermagem, inclusive, quando a gente fala em enfermagem, os trabalhadores, né, servidores da enfermagem, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e o enfermeiro, são os três profissionais, que hoje na prefeitura dá até por volta de 450 servidores, mais ou menos por aí, nesse setor. Nós temos mais 160, 140 agentes comunitários de saúde, que são os que trabalham, né, nas unidades de saúde da família, e temos cerca de 40, 60, 50, né, se tiver, de agentes de combate às endemias. É uma categoria que já chegou a ter 90 pessoas da cidade, né, servidores de carreira, hoje está lá embaixo, né? Então, esses três setores, na verdade, estão lutando pelas 30 horas semanais sem redução de salário, tá? Qual que foi o resultado concreto da audiência? 3 questões. Uma primeira, eles estão providenciando um abaixo-assinado para ser entregue ao Neto diretamente. Nós vamos agendar com o Neto, com o prefeito, né, para ser entregue esse abaixo-assinado desses 3 setores, né, abaixo-assinado só deles. Nós aprovamos lá também, já elaboramos, estão coletando assinatura na Câmara. Queremos o apoio de todos os 21 vereadores, né, para esta luta, para a implantação das 30 horas aqui no município de São Carlos, nesses 3 setores, tá? E a outra coisa, foi tirado um grupo de trabalho, porque obviamente quando a gente fala assim, olha, vai reduzir a jornada nos agentes de combate à endemia e nos agentes comunitários de saúde, não interfere. A pessoa que trabalha 8 horas, ela trabalha em 6, ela consegue trabalhar em 6, cumprir as mesmas atribuições, tá? É só o serviço estar melhor, né? E até estimula o trabalhador que passa a trabalhar 6 e trabalha com mais afinco, atende melhor, acolhe melhor as pessoas que chegam na unidade de saúde. Agora, obviamente, no setor de enfermagem, que atende na UBS, que atende no SEMI, também nas USFs, interfere. Então, naturalmente, vai ter que contratar um certo número de funcionários a mais, né? É evidente que isso vai acontecer. Então, para fazer esse estudo, para saber efetivamente quais são os números necessários, o que impacto financeiro tem isso. Agora, não é grande, vamos ser claros, não é grande, porque as pessoas vão se adequar, né? O serviço pode ser adequado. No lugar que tem 2 enfermeiras trabalhando, nós podemos até ampliar, né? Em vez de ser às 4h30, 5 horas que parar o serviço, se para até às 7 e se faz 2 turnos, das 7 às 13 e das 13 às 19, né? E é possível fazer isso porque São Paulo já faz 30 horas há muito tempo, Curitiba faz, Belo Horizonte faz, no estado de São Paulo, no interior, são 60 cidades que já fazem. Marília faz, Barueri faz, Itacoaticetuba, Araraquara faz 6 horas, tá? Então, quer dizer, é uma reivindicação justa, porque a saúde é uma coisa altamente extenuante trabalhar na área de saúde. E quem fica na frente, que é o enfermeiro que está na frente ali, é o auxiliar que está na frente, quem atende nas casas, né, o agente comunitário de saúde, o agente de combate à endemia, que vai para o foco. Quando você fala assim, vamos fazer um bloqueio em determinada região da cidade, que tem muitos pacientes com dengue lá, muitas pessoas com dengue, quem vai para lá fazer o bloqueio? Os agentes. Então quem corre o risco concreto? Porque se lá tem fazendo bloqueio, porque tem um índice alto de dengue lá, né, obviamente tem um alto índice de mosquitos também, né, que contaminam. Então, concretamente, né, eles estão na frente do serviço. Então, a Organização Mundial de Saúde, para você ter uma ideia, desde 1950 já indica que várias profissões da área de saúde devem trabalhar 30 horas para ter uma melhor qualificação, para ter um descanso, né? O número de pessoas, né, infelizmente, profissionais da saúde, particularmente dessas áreas, né, que têm atestado médico por afastamento, estão com doenças mentais, com doenças psíquicas, é muito grande. Quando a gente falava na época da pandemia que a enfermagem era o eixo da defesa da vida, né, que mais se expunha, nós precisamos valorizar também o servidor. Você fala, olha, ele bater palma para ele, acabou a pandemia, parabéns para os enfermeiros, trabalharam para caramba. Poxa, você precisa valorizar e reconhecer, né, a profissão e como ela é estruturante dentro da área de saúde, né? A saúde tem que ser transversal, né? Não tem que ser médico-centrismo,
né? Tem que ser todos os funcionários ali, e a enfermagem, né? E o agente comunitário de saúde, o agente de combate às endemias, são fundamentais para a gente ter uma boa saúde. Mas eles tiveram ganhos, né, Lineu? Porque o piso salarial... Aqui não interferiu, né, Paulinho? Aqui na cidade de São Carlos não interferiu. Já era? Já era acima. Foi votado no final de 23, né? E foi o governo Lula que pagou, né? Tinha uma grande resistência do piso nacional da enfermagem. E pega os 3 setores também, pega até parteira. Sim. Porque tem estados que tem parteira, contratados como servidoras públicas. Aqui em São Carlos não tem. Então fizeram o piso nacional, é o básico, que a partir dali que tem que ganhar, né? E aí, em janeiro de 2024, era um compromisso do governo Lula, porque as tantas casas, os hospitais privados eram contra o piso. Porque eles falaram que para eles... Foi judicializado. Foi judicializado, ficou um tempo rolando do Supremo. Quando o governo, né, já tinha ganho, assumiu, falou, nós vamos bancar a diferença para o setor que atende o SUS. Não para o Alberto Einstein, entendeu? Mas para a Santa Casa de São Carlos, que atende o SUS, ela recebe milhões por mês. Sim. É o governo federal que manda o recurso, passa para a secretaria, mas vai direto, porque se sabe o número de enfermeiras que tem, de auxiliares, entendeu? Agora, no caso da prefeitura, o piso não interferiu, porque todos já recebiam mais que o piso. Já. O governo Lula só precisa aumentar a tabela SUS, né, Lineu? Precisa, e é compromisso do Padilha, na posse dele, ele falou. A obsessão do atual ministro da Saúde, né, mesmo ele considera muito o que a Anísia fez, que ela reconstruiu o Ministério da Saúde, porque vamos ser claros, o governo anterior tinha detonado. Os programas não existiam mais, o Mais Médico não existia, a questão da vacinação não existia mais, né? Então, a Anísia fez esse trabalho de reconstrução. Assumiu o Alexandre Padilha e falou que a obsessão dele, a determinação do presidente é a questão das especialidades. É diminuir as filas de especialidades. Tá? Então vão investir demais, vão investir milhões nisso e obviamente vão rever, ele falou inclusive de rever a tabela SUS. Já foi revisto alguns procedimentos já foram revistos, tipo assim, aqui é Santa Casa, né? Muitas vezes as pessoas não sabem, o governo do estado mandou 3,5 milhões para fazer o centro de oncologia novo da Santa Casa, que vai atender SUS, né? Porque hoje é muito ruim o lugar, o espaço lá e é uma confusão, é prefeitura junto com a Santa Casa, então vai ser totalmente, a Unacom, ela é uma obrigação da Santa Casa, que é contratado, que recebe do Ministério da Saúde para isso. É do lado da Santa Casa, vocês já viram? Sim. Um prédio envidraçado ali, muito bonito. Vai gastar 3,5 milhões, 4 milhões, que a Santa Casa está pondo um pouco de recurso. O Ministério da Saúde liberou, já está sendo licitado, um aparelho que é o acelerador linear, que foca o raio, né, da radioterapia lá, que custou 9,5 milhões. Entendeu? Então, para a especialidade, né, é uma prioridade do governo federal, para diminuir as filas. O Zezinho até soltou uma matéria esse final de semana, né, enaltecendo a ida do Padilha, né, o retorno do Padilha à saúde, né, porque eles têm um relacionamento bom. O Padilha, né? Inclusive, deve estar aqui por volta do dia 4 de abril agora. Né? Ele vai, na verdade, lá... Não. Tá meio, né, o aparelho está sendo licitado. Apesar de ser 2, 3 empresas, a Siemens, que sempre ganha esse tipo de venda de aparelho, entendeu? Acelerador linear. Aparelho de última geração, na verdade. A Santa Casa, ela vai ter os usuários, infelizmente, né, de tratamento oncológico, vão ter um ganho muito grande. Né, porque é um aparelho que ele, na verdade, ele foca só a célula cancerígena, né, de uma forma muito precisa e não mata as outras células, traz poucas sequelas. Né? Mas parece que o Padilha vem mais para ver no HU. Eles vão liberar uma ala nova já da construção, né? Ali está sendo empregado 24 milhões de reais. Né? A gente torce para que no ano que vem, né, lá para o meio do ano, já esteja os novos 160 leitos do Hospital Universitário, que vai melhorar o atendimento na atenção hospitalar do município. Tá? 8h51. Pode olhar aí, Lineu, no seu tá um pouquinho mais adiantado. 8h51. Lineu, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer você. Aliás, eu quero dizer publicamente que, em relação ao Partido dos Trabalhadores, 2 pessoas que eu gosto. Suplicy você. Porque vocês fazem uma política voltada para a população mesmo, sabe? E você sabe o que faz. Você sabe o que faz. Tem uns aí que não sabem o que faz, nem sabem o que estão. Né? Mas você sabe o que faz. Então eu gosto do Lineu, ainda mais agora que ele já tá mudando do vermelho pro azul. Aí, ó, já tá com a camisa azul. Eu venho de vermelho, ele vem de azul. Já tá ficando melhor ainda. Lineu, eu quero deixar os microfones da São Carlos FM abertos para você, para suas considerações finais, ou abordar algum assunto que nós não abordamos aqui, que você acha de extrema importância falar para os ouvintes da São Carlos FM. Ó, que até chama atenção, a semana acontece a Conferência Municipal das Cidades. É um espaço importante para a sociedade discutir que cidade que a gente quer construir.
cada vez mais inclusiva, né? Uma cidade que seja positiva para a cidade como um todo, que integre a nossa população. Então chama atenção, acho que é 25, 26 e 27, né? Que é a conferência, que é mais ou menos essas datas aí, são dias à noite, na verdade. E também colocar meu mandato à disposição, né? Eu sempre, assim como sou muito permeável às críticas também, para que a gente possa sempre, né, melhorar o nosso mandato e bem servir a população para aquilo que a gente foi eleito. A população acaba, né, deposita muita esperança na gente, deixando sempre claro, o vereador tem um papel definido, né? Quem executam as coisas é o Poder Executivo, é o prefeito municipal, né? Eu tenho uma posição de oposição ao Neto, obviamente, né? Não concordo com muita coisa que ele faz do ponto de vista administrativo, mas também dou minhas sugestões, minhas proposições. Hoje mesmo vou para São Paulo hoje, né? Ter uma conversa com algumas pessoas do Ministério da Saúde para ver, até pela proximidade que tem com Padilha, né? De ver como que pode acelerar mais para São Carlos. Mas isso depende muito da própria Secretaria Municipal de Saúde, né? O PAC Seleções está aberto até o dia 31 de março agora, e São Carlos é elegível para ter alguns outros equipamentos de saúde. Que legal. Né? O ano passado liberaram 2, né, unidades de saúde da família, na verdade foi uma unidade de saúde da família, um IBS, 2 unidades de saúde, né? E tem que ter o foco na atenção primária e agora nas especialidades, que é que o Padilha está falando, que vai ser liberado muitos recursos, né? Tem essa questão das vacinas, que vai jogar muito pesado. Eu acho que a saúde, ela tende a melhorar, né? Depende muito da gestão que se faz, né? O próprio governo do estado, temos que reconhecer, tem a tabela, o SUS paulista, né? Então as Santas Casas e a nossa aqui também, tem que ser claro, ela não tem déficit mais financeiro, não tem déficit nenhum, tá no azul, tá no azul, né? Porque ela tá no vermelho. Desde o ano passado ela recebe cerca de 4,5 milhões a mais, que não estava previsto antes, que vem pelo SUS paulista. Além das coisas que o governo federal reajustou algumas tabelas de procedimentos hospitalares, né? Ela está numa situação. Acho que vai. O próprio Bezinho falou aqui, né? Geral. O próprio Bezinho falou aqui que tá, né? A atenção hospitalar, ela tende a estar recebendo muito recurso, na verdade, né? Bom dia, Zelão Domingues, Kleber Ferreira, Ivone Manente Zanquim. Bom dia também a Crislaine Mestre, que já está correndo atrás da reclamação do nosso ouvinte aqui, do Sandro de Jesus Aguiar. Muito obrigado, viu, Cris, pela agilidade. E saudar, Paulo, não esqueci de falar, semana passada tomou posse o novo Conselho Municipal de Educação, né? Já foi eleito a presidência, o Abel e o Paulo, o vice, e também tomou posse o novo Conselho Municipal de Saúde. Legal. A prefeitura demorou, entendeu? Ficou 40 dias sem Conselho Municipal de Saúde no município, né? Como eu fui presidente antes, eu saudar, né, os novos conselheiros que vão ter muita função para propor, para contribuir, para fiscalizar, né, a aplicação dos recursos na área de saúde. Tomara que dê certo. É isso aí. Obrigado, Paulo Melo. Obrigado, Ronaldo Piloto. Obrigado, Lineu Navarro. Obrigado a Mariúcha, que está aqui conosco também. E obrigado você que está no 107.9, pelo carinho, pela audiência. Você que está pelas nossas redes sociais, muito obrigado por estar sempre junto conosco. Quero dizer que eu volto ao meio-dia com o jornal Primeira Página no Ar, segunda edição. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e daqui a pouquinho tem mais. Tchau. Bom dia, abençoada semana. Até amanhã, a partir das 7. Termina agora, Primeira Página no Ar. Mas a informação não para. Durante toda a programação, você continuará bem informado com a equipe de jornalismo da 107.9 São Carlos FM.